Ele veio diretamente de uma série. E não é qualquer série, é a mais vista da história da Netflix. Após assaltar um banco com estratégias avançadas de persuasão, esse fora da lei viajou para o Brasil, virou bicampeão brasileiro de oratória e conquistou 1 milhão de seguidores em menos de um ano. No seu último plano, ele roubou a atenção dos brasileiros no programa De Noite, no programa Pânico. Ele é advogado, TEDx speaker, palestrante internacional e dono do maior perfil de comunicação do Instagram e do TikTok. É mentor de oratória de grandes nomes como a Natália Beauty, que tem 11 milhões de seguidores. Puxa uma cadeira e pega sua pipoca, porque o papo hoje é com Giovanni Begossi. Esse é o episódio que mais gente me pediu, porque se tem uma coisa que me perguntam é dicas de como você começar na internet, como você conversar melhor, porque convenhamos, né? A comunicação, eu acredito e acabei de descobrir que Giovanni também é o maior problema da humanidade. Então eu vou receber aqui Giovanni Begossi, um mestre da oratória, el professor da oratória. Obrigada. Gratidão pelo convite, uma honra estar aqui. Muito e obrigada. Vamos falar então, pessoal, como é que destrava a comunicação, perde a vergonha, tira vício de linguagem, melhora a dicção, deixa de ser prolixo, perde o medo de julgamento para começar a aparecer, empreender, produzir conteúdo. Vamos falar de tudo isso. Exatamente. Para começar, a gente vê você aqui, o maior sucesso. Eu gosto de entender como é que era El Professor antes de ser El Professor. Nossa Senhora. Eu lembro que eu era, em 2010, o pessoal vê assim, nossa, o cara tá no podcast com a Gi, gravando aqui todo desenvolto. Só que, na verdade, eu era um nerd antissocial. Eu era uma pessoa que era o melhor da turma, só que eu não falava bem. Na verdade, eu não tinha nenhuma personalidade agradável. Isso fazia com que eu não tivesse amigos, eu não tinha uma namorada, não tinha, na verdade, nem beijado na boca. Eu sofria bullying. Então, assim, a minha vida não era boa, eu não era feliz. Isso mudou quando eu entrei no teatro. Eu entrei no grupo de teatro da escola, de repente perdi essa vergonha, fiquei mais extrovertido. E minha vida melhorou completamente. De repente eu tinha amigos, de repente eu tinha uma namorada. E eu falei, caraca, peraí. Poxa, comunicação parece que é um superpoder. Quanto mais eu aprendo, mais longe eu vou. E aí eu entrei na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito eu conheci um esporte chamado debate competitivo, que é uma coisa que ninguém conhece, que é um negócio meio obscuro. Ninguém sabe o que é, mas é um esporte de argumentação e oratória. É basicamente você ser bom de discurso, você mostrar que você está certo, convencer. É bem legal. Adorei isso. Pois é. Nasceu no Reino Unido há 200 anos, tem campeonato mundial disso. E eu fiquei 6 anos nesse esporte. 6 anos eu acabei ganhando mais de 20 prêmios de debate oratório em 3 línguas. Virei vice-campeão mundial em espanhol, que é o mais longe que um brasileiro já foi nesse esporte. Sou até hoje o único brasileiro a ter sido juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais, português e espanhol. E trouxe os primeiros títulos para o Brasil. Só que eu era tão viciado em estudar oratória que eu não me limitei ao teatro e não me limitei ao debate competitivo. Porque eu comecei a perceber uma coisa. Peraí, se eu fico bom no que falar, que é a argumentação, e no como falar, que é a oratória, eu vou ficar imbatível. Basicamente, eu vou virar uma máquina de convencimento. E na minha cabeça, na época, o meu objetivo era ser um advogado de excelência. Então eu falei, vou estudar comunicação, persuasão, negociação, tudo isso, que vai me ajudar na minha profissão. Por isso que eu busquei Toastmasters. Toastmasters também ninguém nunca ouviu falar, mas é um grupo, uma organização internacional de treinar discurso. Toda semana você vai lá, dá um discurso, recebe feedback. Treinei nos Toastmasters, foi lá que eu ganhei os primeiros campeonatos de improviso, português e inglês. Também fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Gente, é doideira. Eu era viciado em estudar oratória. Eu vi um curso de oratória, eu fazia, não queria nem saber. Fiz mais de 10 cursos. Acabou que eu virei bicampeão brasileiro de oratória, me tornei advogado. Só que, enquanto advogado, eu não estava feliz. Então, me mudei de Natal, uma cidade que eu morei 15 anos, para São Paulo para ser advogado. Isso foi em 2021. Só que foi uma época muito difícil da minha vida, porque eu trabalhava com recuperação judicial de empresas, uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu fui só pela grana. Só pela grana. Nossa, eu não quero nem saber o que é esse emprego, mas tá pagando bem, eu vou. E a pior coisa que você pode fazer, hoje eu sei disso, mas assim, se posso dar um conselho para todo mundo não vá para um emprego que você não gosta só pelo dinheiro. É a receita do burnout, da ansiedade, do estresse. E assim, eu tava nessa fase que eu não gostava da minha vida, eu trabalhava 10 horas por dia no negócio que eu odiava, cada segundo era uma tortura. E eu comecei a ter ansiedade, comecei a perder cabelo, tava triste a situação.
Só que, paralelo a isso, eu resolvi testar algo novo. Falei assim, e se eu fizer um curso online de oratória? 2021, tá todo mundo falando de digital, de marketing digital, e se eu testar isso aí? Em abril de 21, resolvi dar uma tentativa. Ainda era advogado, só que eu resolvi dedicar 1 horinha do meu dia e os fins de semana para esse novo projeto. Comecei a fazer, foi quando eu fiz meu primeiro Reels, meu primeiro carrossel, minha primeira live. Eu fiz meu primeiro lançamento, fiz minha primeira venda. Eu lembro que em abril de 21, eu lancei um curso de oratória chamado Magia da Oratória, temático de Harry Potter. Gosto muito de Harry Potter, te falei que meu gato também. é o Sirius Black. Uhum. E simplesmente fiz um total de R$1.000, sendo que eu vendi 10 a 9,7, sendo que eu tinha pagado R$2.000 para designer. Então, eu saí no prejuízo. Só que eu vi potencial. Eu olhei assim e falei... E você não desistiu, né? Que é muito importante. Você falou, eu quero fazer isso, só que eu vou remodelar. Na verdade, o pensar em desistir veio um pouquinho depois, eu vou te falar. Mas naquele momento eu falei, não, peraí, eu me dediquei aqui no meu tempo livre e mesmo sem saber o que eu estava fazendo, zero networking, zero know-how, só tentativa e erro, eu tive um resultado, e se eu me dedicar mais? E aí em maio de 2021 eu tomei essa decisão que foi a mais difícil da minha vida. O Steve Jobs falava que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Hoje, olhando para trás, é óbvio que eu tinha que sair da advocacia, virar o professor da oratória, mas quando eu estava no olho do furacão, sem resultado, nossa, não tinha nada de clareza. Inclusive, eu tinha medo de ser julgado. Por exemplo, quando eu saí da advocacia, muita gente falou assim, nossa, o Giovanni tinha uma carreira brilhante no direito, ele jogou tudo fora para virar coach e vendedor de curso, virar blogueirinho. Então, assim, eu fiquei com medo de ser ridicularizado. Só que no fim das contas, eu falei, quer saber de uma? Eu não estou feliz? Eu vou tentar e é isso aí. E aí, em maio de 21, eu resolvi largar a advocacia, que foi a profissão que eu me preparei durante 6 anos. Eu tive intercâmbio na Universidade de Coimbra, então assim, eu me dediquei muito ao direito para tentar empreender com a minha paixão, que era a comunicação e oratória. Porque eu percebi que nos últimos 10 anos eu estudei mais comunicação que direito. E aí deu tudo errado. Basicamente, eu passei meses sem ver a cor do dinheiro. Passei meses sem crescer seguidor. Eu cheguei a fazer live para 0 pessoas. Eu cheguei a fazer lançamento de 0 vendas. E tava tudo assim, indo de mal a pior. Inclusive, eu pensei em desistir. Já chorei muito. Eis que, em dezembro de 21, uma pessoa chega para mim e fala, Giovanni, falam que tu parece o professor lá de La Casa de Papel, né? Falam. Tu é bicampeão brasileiro de oratória, né? Sou. E se você juntar essas duas coisas? Em dezembro de 21 surge essa ideia de mudar o meu arroba para professor da oratória, colocar essa máscara aqui para ir em podcast, evento e tudo mais. Começamos a ver algum tipo de resultado, a gente começou a crescer, começou a vender e se iniciou um movimento que fez com que em agosto de 22, 2 aninhos e pouco atrás, agosto de 22, 2 Reels viralizassem, a gente ganhou 150 mil seguidores em um mês. Aí eu fui chamado para o programa Pânico, aí fui para o Pânico, bati 200 mil ao vivo, e de agosto de 22 para agosto de 23, esse um ano, que foi um ano muito louco na minha vida, a gente ganhou 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Hoje a gente tem 3 milhões nas redes sociais, e eu tive a honra de participar desde Danilo Gentili, a Primocast, ao Sócio, a Inteligência Limitada, e eu vou te falar, muita gente achou que não ia dar certo, muita gente fala assim, não, esse negócio de professor é ridículo, pelo amor de Deus, coisa de babaca, sabe, tá chamando a atenção do jeito errado. Só que uma coisa que eu entendi, daí a gente já pode até entrar no tema de comunicação persuasiva, é que isso é o estado da arte de neurociência aplicada à comunicação. Existe uma coisa chamada efeito ascendente da persuasão. Só que é um segredo. Se você assim, aprender isso, acabou. O que é o efeito ascendente da persuasão? Nós temos como se fosse 2 partes do nosso cérebro. O cérebro primitivo e o cérebro racional. O cérebro primitivo, que é composto pelo cérebro reptiliano e pelo sistema límbico, ele é mais emotivo, ele é inconsciente, ele é automático, ele é muito rápido, ele é a parte mais ancestral do nosso cérebro, só que a capacidade de processamento dele é limitada. E nós temos o cérebro racional, que é composto pelo neocórtex, a parte mais recente na nossa evolução, é extremamente inteligente, então faz processamento de dados, projeção de futuro, processamento de linguagem, pensamento crítico, cálculos complexos, está tudo aqui no cérebro racional. Ele é consciente, só que ele é lento. Então ele demora para pegar no tranco, ele não é tão automático como o cérebro primitivo. Qual que é o problema? Você já viu alguém que tinha conteúdo, só que quando vai falar é chato? Muito, o que mais tem? Pois é. Qual que é o principal problema?
são as pessoas que só querem conversar Sim. com o cérebro racional. Para você conseguir atingir o efeito ascendente da persuasão, primeiro você chama a atenção do cérebro primitivo e depois você convence o cérebro racional. Porque é o cérebro primitivo que controla o fluxo de atenção. A atenção é um recurso escasso do nosso cérebro. Literalmente gasta glicose. E quem que vai definir no que eu vou prestar atenção? O cérebro primitivo. E é por isso que você tem que ser sexy, límbico na sua comunicação. E essa é a proposta do professor do oratório. Emoções, né? A gente vive, nossas decisões acontecem a partir da emoção. E você é uma pessoa que gosta muito de branding, muito de marketing. Para uma marca se diferenciar, tem que se conectar emocionalmente com as pessoas. Então, essa foi a jogada. Quando você está passando pelo Instagram, você vê um maluco com uma máscara aqui, talvez você esteja vendo um corte com essa máscara, e você fala, que é isso? Que doideira! Eu já entrei na sua cabeça. Exato. E aí é muito mais fácil eu pegar e converter você pelo mérito da minha ideia, porque agora eu tenho sua atenção. Fascinante. Nossa, muito bom. Eu ia te perguntar essa história do bicampeonato de oratória, mas você já explicou. Então, quais seriam as dicas, já que você fez essa reviravolta, para quem está começando? Porque uma das coisas que mais me perguntam é, eu quero entrar no Instagram. Como é que eu faço? Tem uma agência para eu contratar? O que você diria? Show. Tem sempre, quando me perguntam como começar no digital, como crescer, como se posicionar, eu digo que tem 6 joias do infinito da viralização. Só isso aqui a gente poderia ficar 10 horas falando, tá? Mas eu vou dar uma resumida. Constância. Esqueça crescer nas redes sociais se você não consegue produzir no mínimo um vídeo curto por dia. Bom, então, primeira coisa, tem que ser constante. Tem gente que quer, nossa, mas eu vou crescer e tal, tá animado no começo, aí abandona. Aí você vai ver seu Instagram, eita, tô há 3 dias sem postar. Deixa eu postar alguma coisa. Aí vai lá e posta. Aí passa um tempo, eita, tô há 5 dias sem postar, deixa eu postar um negócio. Aí vai lá e posta. Aí vê assim, eita, tô há 7 dias sem postar, deixa... Não vai. A primeira coisa é ser constante. É melhor você produzir um conteúdo por dia durante 10 dias do que 10 conteúdos em um dia e depois passar 9 sem postar. Segunda joia do infinito é a intensidade. É um jogo de números. Se eu posto um vídeo por dia, e eu já vou falar porque que vídeo é a melhor estratégia para viralizar, se eu posto um vídeo por dia na rede social, no Instagram, por exemplo, eu tenho 30 chances de viralizar no mês. Agora, se eu posto 3 vídeos por dia em 3 redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, agora eu tenho 270 chances de viralizar. Multiplica isso por 1 ano, 2, é impossível não viralizar. Então, constância e intensidade. Terceira joia do infinito é o branding. E aí é você se diferenciar, você montar uma marca límbica. O quarto é comunicação de alto nível, e aí já a gente vai falar de comunicação. Concorda comigo que se você domina gatilhos mentais, se você domina storytelling, se você sabe entreter e envolver as pessoas, é mais fácil você reter a atenção delas nos vídeos, nas lives. Então é normal. Se você domina a comunicação, você vai ter sucesso no digital. Quinta joia do infinito é conteúdo de qualidade. Quando eu digo conteúdo de qualidade, é de acordo com o seu nicho. Uma blogueira, por exemplo, o lifestyle postar da vida dela é o conteúdo de qualidade dela. Para um artista, postar sua arte. Para mim, por exemplo, eu sou um profissional, eu sou um educador, eu falo sobre comunicação, é ensinar oratória. Então, se você tem um conteúdo que eletrifica o cérebro das pessoas, que gera uma microtransformação, que ativa o gatilho mental da reciprocidade, isso é um conteúdo útil. Então, vai ter mais sucesso. Giovanni, eu também quero ensinar no Instagram. Como que eu sei o que é um conteúdo útil? Fácil. Quais são as principais 10 dores do seu público? Eu fiz essa pesquisa. Eu sei que o meu público tem problema com vício de linguagem, dicção ruim, prolixidade, vocabulário, memória, porque tem branco, não sabe ser confiante, morre de medo de falar em público, não sabe se comunicar no digital. Então eu sei essas coisas, não sabe vender, não sabe fazer networking, não sabe se relacionar com as pessoas. E como eu sei disso, imagina que eu faço 10 vídeos. Um vídeo é como perder a vergonha para falar em público, 3 passos infalíveis. Segundo vídeo, como melhorar a sua dicção. Terceiro vídeo, passo a passo comprovado para perder vícios de linguagem. Mas se eu estou fazendo vídeos que dialogam diretamente com as dores do meu público, isso vai viralizar. Simples. E a sexta joia do infinito é a mais importante, que é se divertir no processo. Concordo plenamente. E você deve perceber, tem muita gente, empresários, profissionais,
que vão pro digital meio que por obrigação. Uhum. Ai, tá todo mundo falando de digital, tô vendo concorrente no digital me passando, eu tenho que ir pra essa droga aí. Ai, vamos lá. Mas já faz de má vontade. Uhum. Odeia o digital. Uhum. Não vai rolar. Como é que você vai manter com constância uma coisa que você odeia? E outra, você nunca vai ser excelente em algo que quando você faz, você libera cortisol, o hormônio do estresse, e quando seu concorrente faz, ele libera dopamina, o hormônio do prazer. Não tem como concorrer. É óbvio que essa pessoa vai trabalhar mais, porque para ela nem é trabalho. Uhum. Então, qual que é o grande segredo para você prosperar no digital? É você curtir a jornada. É você parar de condicionar sua felicidade a um resultado. Por exemplo, não, só vou ser feliz quando eu bater 10 mil seguidores. Só vou ser feliz quando eu bater 1 milhão. Quando eu fizer 6 dígitos de faturamento, 7 dígitos. Não. Para de condicionar a felicidade a algo externo e começa a curtir o processo. E aí você vai deixar o processo mais leve e as chances são que você vai ter muito mais resultado. Eu sinto também que o que acontece bastante é que muita gente, como está acostumado fora do digital, acha que entrou e fala, não posso entregar tudo isso, não posso dar tudo isso. E a dica que eu mais dou é, pode dar tudo que você tem, né? O que você falaria para as pessoas que têm medo de entregar? Perfeita a sua colocação. Eu lembro que no meio de 21, eu estava num lançamento de livro na Avenida Paulista, de uma pessoa que eu admirava na época e hoje se tornou um caro amigo meu, que é o Breno Perrucho, da Jovens de Negócios, sócio do Thiago Nigro. E aí eu fui lá no lançamento do livro dele. Eis que eu tinha na época 2.000 seguidores, não estava conseguindo crescer no digital. E eu mostrei no Instagram para ele, eu falei assim, tô aqui no digital, só que eu tô fazendo esse trabalho, ainda tô no início. Ele olhou assim, meus seguidores, olhou meu Instagram e falou assim, olha, se você ainda está com essa quantidade de seguidores, é porque você não está ajudando o seu público na medida que você poderia ajudar. E eu percebi, Perfeito. não, é verdade. Essa crença que a gente tem de não posso entregar muita coisa no Instagram, porque senão não vão comprar o pago, é, na verdade, uma armadilha. O que acontece? Na verdade, a mensagem que você está mandando para o seu inconsciente é que você é uma pessoa tão escassa que se você dá um pouquinho, você já fica sem nada. E aí, poxa, eu dei o pouco que eu tinha e agora estou sem nada. Não. A mentalidade que você tem que ter é, o meu conhecimento é um baú do tesouro. Aqui tem tanto diamante, rubi, safira. Pega esse diamante aqui. Não, pode pegar. E quanto mais você gera valor, na verdade, a mentalidade das pessoas não é ele me ajudou tanto que eu não vou comprar. Caraca, se no gratuito ele já me ajudou tanto, imagina no pago. Eu não paro de receber feedback assim. Então, essa é a essência do marketing de conteúdo. Essa é a essência do inbound marketing, que é você atrair o seu público, que é primeiro você dá e depois você recebe. Eu sinto exatamente isso. Muita gente se preocupa quando copiam. Quando eu vejo que alguém me copiou, eu acho ótimo. Eu falo, que bom, vou fazer mais. E quando te criticam? Não, gente, isso aí é a vida, faz parte do processo, né? E falando de pessoas que fazem isso muito bem, quem seriam para você hoje os grandes oradores, os grandes comunicadores? Nossa, boa pergunta. Eu vou até ser um pouco contraintuitivo na resposta, porque eu poderia chegar aqui e falar, não, que a gente tem Cícero, que foi o maior orador de Roma, a gente tem Winston Churchill, Obama, Martin Luther King, a gente poderia ir para os clássicos. Mas vamos começar a observar pessoas que têm uma boa comunicação hoje e que a gente pode aprender com elas se você tiver a mente aberta. E eu vou te chocar com a resposta, tá? Eu já imagino. Virgínia. Não, Giovanni, não é possível. Acabou de perder toda a autoridade que você tinha. Como é que você fala que Virgínia tem uma boa comunicação? Nicholas Butman, que escreveu o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que para mim está no meu top 3 de oratório. Tem 3 livros que eu sempre recomendo. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman. E As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Lê esses 3, você vai transcender. O que acontece? Nicholas Butman falava, a eficácia da comunicação depende do resultado. Vou repetir. A eficácia da comunicação depende do resultado. Tem gente que fala, não, mas fulano fala bem, não fala bem. Não, mas vamos ver o resultado que a pessoa tem. Não é estilo. E olha que interessante, a internet veio para quebrar muitos paradigmas. A gente tinha essa noção de que para falar bem tinha que ser uma coisa pomposa, um sotaque neutro, um negócio Palavras meio difíceis. William Bonner, ou um negócio meio locutor de rádio, culto, referências literárias, tinha que jogar um Machado de Assis.
E na prática, a internet veio para dar voz para pessoas que são como eu e você, pessoas que falam com o público como se estivesse falando com os amigos, e não é aquela coisa forçada, erudita demais. E, para mim, a Virgínia é um exemplo desse novo paradigma, assim como Casimiro. Vamos pegar o Casimiro. Maravilhoso. Casimiro, ele comete vícios de linguagem? Comete. O vocabulário dele não é super rebuscado? Não é. Mas você gosta de assistir os vídeos dele. Então vamos entender esse fenômeno. Por que eu gosto de assistir os vídeos do Casimiro? Opa, é porque ele domina infotenimento. Ele sabe passar informação enquanto entretém, essa é a essência da internet. Opa, ele sabe ser simples e claro na comunicação. Então, esses princípios, para mim, valem mais do que simplesmente português perfeito, que é outra polêmica. Tem gente que acha que falar bem é falar português culto do vernáculo do não sei o quê. Ei, eu não vou falar que falar certo não é importante, até porque o bom orador é versátil. Então você sabe se comunicar com uma pessoa que é analfabeta, mas você também sabe se comunicar com uma pessoa que é pós-doutor de igual para igual. A gente tem que aprender a ser versátil. Mas tem gente que não consegue ligar e desligar. Sim. Tem gente que só quer falar com o pedreiro da obra do mesmo jeito que fala com o doutor na academia. E acha que tá certo. Não. O Nelson Mandela já falava. Se você fala com alguém numa linguagem que ela entende, isso entra na cabeça dela. Só que se você fala com alguém na sua própria linguagem, isso entra no coração. Perfeito. Eu acho muito interessante eu observo muitas pessoas com quem eu converso e com quem eu assisto, porque eu fico me inspirando. Você muito assiste seus vídeos e adoro. O Porchat é um que eu adoro. Eu acho que ele tem uma construção de narrativa assim impecável. E uma coisa que eu noto, quero saber se faz sentido, é que as pessoas que têm boa comunicação, ao invés de elas se demonstrarem grandes, elas fazem com que o outro se sinta grande. Perfeito. Para mim, essa é uma capacidade muito bonita. Existe como treinar isso? Com certeza. Inclusive, você citou o Porchat. Eu sou um estudioso de stand-up. Por quê? O Robert Cialdini, que escreveu o livro As Armas da Persuasão, a sacada de gênio dele na época foi: peraí, quer saber de uma? Quem entende mais sobre persuasão não são os livros de psicologia, são os vendedores. Porque quanto mais eles vendem, mais dinheiro eles ganham. A profissão deles é persuadir. Então ele se disfarçou durante 2 anos, quase como um agente secreto. Ele virou um vendedor que ia lá fazer treinamentos corporativos de vendas e ele compilou todo esse conhecimento e colocou no livro As Armas da Persuasão. Por isso que é tão legal. Eu tive uma sacada que foi o seguinte: quer saber quem que domina de verdade storytelling, entretenimento, linguagem corporal, ritmo, domínio de palco? É o comediante de stand-up. Porque para pensar, você paga para assistir uma única pessoa falando durante 1 hora, sem slide, sem nenhum tipo de recurso, é só ele e o microfone. Então, se você for assistir um show de stand-up, é uma aula de oratória. As pessoas não entenderam isso ainda. E aí eu fui ler livros sobre stand-up para entender. E os livros de stand-up falam muito sobre oratória, é engraçado, porque você tem a estrutura da piada, você tem o setup, o punchline, mas não adianta também você ter uma boa piada que você acaba com ela no delivery, que é a forma como você entrega. Muitas vezes o punch da piada é corporal, você não fala nada, mas você faz algo que a galera ri. Então isso é comunicação, é oratória. Maravilhoso. Então eu adoro stand-up. Você fala muito de persuasão e manipulação. E acho que esse é um ponto que seria legal a gente explicar um pouco melhor. Porque quando a pessoa escuta persuasão e manipulação, não quero, isso é uma coisa do mal. Como usar a persuasão e a manipulação para o bem? Com certeza. Inclusive, muita gente tem essa falsa concepção de: poxa, não posso aprender gatilhos mentais porque isso é coisa de manipulador. Eu digo, é o contrário. Se você não aprende isso, apenas os golpistas terão esse conhecimento. E aí como é que fica? Você tem uma boa ideia, um bom produto, um bom currículo, uma boa empresa, e você não consegue convencer as pessoas de te contratar porque o golpista que não tem a sua qualidade está conseguindo. O Nicholas Bushman falava assim: 85% do dinheiro que a gente recebe na vida, então imagina, 85% de toda a grana que a gente recebe a vida inteira é a nossa habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança e respeito. E 15% é a nossa habilidade técnica. É por isso que a gente muitas vezes faz faculdade, só que a gente ganha menos do que uma pessoa que simplesmente sabe vender bem. Por quê? Porque 85% é a comunicação e 15% é o que você sabe fazer de verdade. E você tinha me perguntado, mas Giovanni, tem como treinar? Por exemplo, essa capacidade de ser carismático?
O Dale Carnegie, que para mim foi o pai da oratória moderna, ele nasceu em 1888 e ele foi muito visionário. Numa época que ninguém enxergava isso nessa proporção, ele olhou o cenário e ele falou, peraí, olha o tanto de profissional, tanto de empresário que simplesmente não sabe se comunicar. Se você coloca essa pessoa para falar na frente de uma multidão, essa pessoa trava, gagueja, não sabe transmitir, os pensamentos estão aqui na cabeça dela, na forma de uma linha lógica de raciocínio. Ele falou, vou melhorar isso aí, vou treinar essa galera. E o Dale Carnegie ensinou oratória, ele que basicamente pavimentou o caminho para que hoje eu pudesse fazer o meu trabalho. E o principal best-seller dele, que só surgiu em 1936, então imagina, 48 anos de idade, ele tinha já tentado de tudo, inclusive. Tentou ser vendedor de carro, de carne, tentou ser ator, dramaturgo, escritor de ficção. Ele tentou de tudo. E ele só foi se encontrar realmente ensinando oratória, só que ainda assim ele não tinha um sucesso estrondoso. Eis que em 1936 ele lança esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o terceiro livro dele, não é nem o primeiro. É um fenômeno instantâneo. No ano seguinte, 1937, ele está almoçando com o presidente da Casa Branca. É esse nível, entendeu? E o Dale Carnegie, ele compilou nesse livro alguns princípios que são imutáveis do comportamento humano. E é legal porque quando você entende que oratória não é sobre falar só no palco, é sobre você desbloquear esse potencial comunicativo em qualquer situação. É sobre você saber se comunicar bem com seu filho, com seu pai, com seu parceiro amoroso. É sobre você saber pedir um aumento para o seu chefe, passar numa entrevista de emprego. É sobre você inspirar seus colaboradores. É sobre brilhar no digital, sobre vender, sobre fazer networking, sobre falar para grandes públicos. Então, comunicação e persuasão são as habilidades mais importantes e lucrativas do mundo. E o Dale Carnegie ele tinha uma premissa. E essa era a regra de ouro dele. Se você entendeu isso, você está no caminho certo. A principal artimanha, entre aspas, para você convencer os outros é faça o outro se sentir importante. Um dos principais erros dos comunicadores é só falar sobre si, falar mais do que ouve. E aí, isso cria um distanciamento. A gente vê a pessoa como arrogante, como prepotente. Quando você começa a ouvir mais do que você fala, quando você começa a fazer perguntas abertas, quando você tem um interesse genuíno no outro, e eu friso a palavra genuíno, ninguém está falando para você puxar saco, para bajular. Não, é de verdade você se interessar pelo outro, aí você vai conseguir convencer. Como causar uma boa impressão e se tornar uma pessoa que todo mundo gosta? Você fala bastante sobre isso, eu acho muito interessante. Então vamos lá. Passo a passo super rápido de como se tornar uma pessoa extremamente carismática, sem esforço de fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos. Fale o nome da pessoa, olhe no olho, sorria, faça a pessoa se sentir importante, seja genuinamente interessado nela, faça perguntas abertas, encontre um assunto em comum, faça pequenos gestos simbólicos, não supere a história da pessoa, faça sincronia límbica e incorpore a reciprocidade como estilo de vida. Se eu fosse simplificar esses 10 ensinamentos, é mais ou menos assim. A primeira coisa que você tem que dominar é a linguagem corporal. Você concorda comigo que tem gente que quer vender, quer fazer networking, quer se conectar com as pessoas? Mas daí você vai ver, a pessoa está numa festa, está num evento, ela está assim, ó. Até com cara feia. Sim. Você está mandando para o inconsciente das pessoas uma mensagem de que você está fechado, você não está aberto a novas conexões. Isso é o que a gente chama de linguagem corporal fechada. Se você quer se comunicar com as pessoas, se conectar e ser carismático, tem uma linguagem corporal aberta. O que é isso? É aquela linguagem corporal que grita, estou aberto a novas conexões. Então, por exemplo, você vai estar com o braço descruzado, com o peito aberto, uma aura relaxada, sem tensão muscular, sorrindo. E aí você me pergunta, mas Giovanni, eu tenho que ficar pensando individualmente nessas coisas? Não, tem um truque, que é ajuste a sua atitude. Isso aqui é uma técnica muito poderosa. Olha só. Quando você estiver falando com alguém, tenha em mente que existem 2 tipos de atitude. A atitude útil e a atitude inútil. A útil te leva em direção ao seu objetivo, a inútil te distancia. Então vamos lá. Uma atitude inútil na hora de conversar. Vamos supor, estamos falando aqui nesse podcast, eu estou falando com você, vamos supor que você estivesse com a seguinte linguagem corporal, com a seguinte atitude. Tédio. Então você estaria assim, ó. Tédio. Ou então, ceticismo.
E as pessoas cometem isso, elas nem percebem. Agora, imagina que você troca essa atitude inútil por uma atitude útil. Por exemplo, curiosidade. Então, você está falando assim, caramba, e aí? Nossa, me conta mais. É sério? Olha só de você ficar curioso, a sua linguagem corporal se adapta. Uhum. Então você não precisa ficar pensando, o que eu faço com a mão, o que eu faço com o pé. Ajuste a sua atitude, que a sua mente controla o seu corpo. Outra atitude útil, afetuosidade, que você fica... Perceba que só de você sentir afeto, a sua linguagem corporal acompanha. Então essa é uma grande tática. Isso serve também para pessoas que hoje em dia a gente tem muita polarização, né? E eu percebo que grande parte da polarização é a falta da capacidade da pessoa de conversar com pessoas que têm opiniões e visões diferentes. Uhum. A gente pode aplicar isso ou teria mais alguma coisa para quando, principalmente em família, né? Hoje em dia com política e tal, tem aquelas pessoas que estão na família e um acha A, o outro acha B e vira aquela briga. Como lidar com tudo isso? Hoje em dia eu sou uma pessoa que prefere ter paz do que estar certo. Então acho que a gente tem que começar a relembrar que, poxa, peraí, vale a pena eu perder amizades, familiares e negócios por conta de político A ou B que não sabe da minha existência? Eu era uma pessoa, na minha graduação, que eu, por exemplo, vivia no Twitter. O Twitter, meu Deus do céu. Ali você fica só querendo acompanhar as polêmicas, e a toda hora é polêmica. Fulano falou isso nessa CPI, tem sempre uma CPI da hora. E olha, acompanha essa frase, acompanha a resposta e tudo mais. E aí você se vê perdendo horas do seu dia para coisas que você não tem um mínimo de poder de influência. Tem a zona de influência e tem tudo que a gente pensa. Dentro dessa zona de influência tem a zona direta e indireta. Então vamos lá. Zona de influência direta, aquilo que eu diretamente posso influenciar. Eu ir na academia para fazer um exercício físico. Zona de influência direta. Se eu for, feito. Se eu não for, ninguém vai fazer por mim. Zona de influência direta. Zona de influência indireta. Não é você que faz, mas você influencia quem faz. Então, por exemplo, seu filho fazer a lição de casa. Opa, não é você que faz, mas você tem como influenciar essa pessoa a fazer. O que é zona de preocupação? É tudo aquilo que ocupa a nossa mente, só que não necessariamente a gente tem poder de influenciar. E quanto mais, isso é poderoso, quanto mais tempo você gasta na zona de preocupação, menor a sua zona de influência. Porque você está perdendo tanto tempo se preocupando com coisas que você não tem o mínimo de controle sobre, perfeito. Que você está deixando de ter habilidades, de ter conexões, de ter conhecimentos que vão te ajudar, inclusive, a poder fazer mudanças. Aí, o inverso também é verdadeiro. Quanto mais você foca na sua zona de influência, ao invés da sua zona de preocupação, mais ela cresce. Você vai conseguir fazer mais coisas. Então, sobre polarização, sobre polêmicas políticas, que a gente está vivendo muito isso, primeira coisa, vamos parar de idolatrar lado A ou lado B e diminuir a qualidade da nossa vida por pessoas que estão se odiando agora e na eleição seguinte estão apertando a mão. Total. Tudo fabricado. E em segundo lugar, se você quiser convencer alguém, e se eu te dissesse que tem um passo a passo para você convencer qualquer pessoa, e se você tentar refutar e atacar a pessoa, é o pior jeito. Pior. Porque quando você fala, você está errado, nossa, automaticamente você fechou aquela pessoa. Mas eu vou te ensinar agora como que você consegue aumentar as chances de trazer a pessoa para pensar como você. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Eu vou, inclusive, demonstrar antes de falar. Que é o seguinte. Que é o seguinte. Estamos aqui no seu apartamento, certo? Você mora aqui. Você diria que você conhece bem a privada aqui da sua casa, do seu apartamento? Médio. Conhece, né? Tá ali, vê todo Vejo dia. todo dia. Tá... do meu banheiro, sim. Do seu banheiro. Você conhece bem a sua privada. Lá todo dia eu olho para ela. Somos amigas. Perfeito. Você poderia me explicar, me fornecer mais detalhes sobre como funciona a privada do seu... Você vai lá, faz o que você tem que fazer na privada, aperta um botãozinho, aquele botãozinho vai lá, joga água, a aguinha gira, limpa e vai tudo embora. E por que isso acontece? Qual que é o funcionamento por trás que permite que isso aconteça? Uma força que aperta, alguma coisa que gira. E o que é essa alguma coisa? A minha ação, é isso? Você aperta, mas eu só queria entender de fato. O que é esse mecanismo por trás que faz tudo isso acontecer? Uma engrenagem. E como que ela funciona?
Bom, não entendo tão bem assim, mas eu imagino que tem um botão que vou te aperta ajudar, a vou te ajudar, vou te ajudar. Você concordaria comigo que talvez você não conheça tanto assim a privada? Pode ser que eu acho que eu conheça mais do que eu conheço, realmente. Eu não conheço tanto assim, eu nunca abri para olhar lá dentro como que funciona essa engrenagem. E essa é a grande tática. Ao invés de refutar, peça detalhes. Uhum. As pessoas têm uma ilusão de que tem muita certeza. Você percebeu que quanto menos a pessoa estuda, mais certeza ela tem? Tem certeza de tudo. Toda santa questão, essa pessoa tem uma opinião forte, como se ela estivesse 100% certa e não tivesse a mínima possibilidade de estar errado. Uhum. Então a gente é assim. Em vez de você chegar, não, é porque você não estudou nada, por isso você pensa assim. Você simplesmente chega e fala, interessante, você pode me explicar melhor sobre isso? Você vai ver o brilho sair do olho dessa pessoa, porque ela vai vasculhar o cérebro dela, ela vai perceber que ela não tem tanta profundidade quanto ela achou que tinha. E aí, você percebeu que eu consegui mudar a sua opinião em 1 minuto? Que você começou falando que conhecia e você terminou falando que não conhecia também assim? Então, do mesmo jeito que eu mudei sua opinião em 1 minuto, você vai conseguir deixar a pessoa mais aberta se primeiro, pedindo detalhes, ela percebe em primeira mão que não entende tanto assim. Aí vem um segundo passo. Nunca comece discordando, sempre comece concordando. Porque quando você discorda, isso tem estudos que mostram, automaticamente a pessoa se blinda. Ah, não quero ouvir. Quando você começa concordando, automaticamente a pessoa já, peraí, já está mais interessada. E o terceiro passo é fazer perguntas ao invés de afirmações. Então, certa vez, o Ronald Reagan, que foi um presidente dos Estados Unidos, ele estava num debate eleitoral, precisava ganhar esse debate para ganhar as eleições, e estava bem acirrado. No último debate, ele chegou, olhou para a câmera e ele fez algo que ficou muito famoso. Em vez de ele ficar fazendo afirmações, falando assim, vou olhar para a câmera como se fosse... A economia está ruim, o desemprego está alto. Em vez de ele ficar afirmando, ele olhou para a câmera e falou assim, eu quero que você responda de forma bem sincera a pergunta que eu vou te fazer agora. Você sente que a economia está melhor agora ou há 4 anos atrás? Você sente que no fim do mês tem mais dinheiro no seu bolso agora ou há 4 anos atrás? Se você sente que há 4 anos atrás a sua vida estava melhor, então você já sabe o que fazer nas urnas. E era votar para tirar o atual e colocar ele. Quando você faz perguntas ao invés de afirmações, você envolve as pessoas, elas começam a participar ativamente do seu raciocínio, isso se torna muito mais marcante. É bem Sócrates isso, né? Sócrates tinha mãe parteira e ele falava que o que ele fazia era justamente tirar a verdade das pessoas. Adorei a referência. A Gi veio aqui que trouxe Sócrates. Eu gosto bastante. Que legal, parabéns. Eu me inspiro muito no Sócrates, porque o Sócrates, na época, foi considerado o homem mais inteligente do mundo, e ele falava, só sei que nada sei. Isso é muito brilhante. Caramba, o cara que é considerado... Oh, meu Deus, que gatinho lindo. O homem que era considerado o mais sábio do mundo, ele falava, só sei que nada sei. E as pessoas querem saber tudo e ter certeza sobre tudo. Vamos se inspirar em Sócrates, vamos ser mais razoável. E acho que a gente pode ver isso no nosso dia a dia, né? Porque quando você começa a estudar, também tem a caverna do Platão, né? Já que a gente está nessa área. Já estamos entrando nos assuntos legais. Porque eu sinto que isso acontece com todo mundo, eu acredito, não só com a gente. Quando você começa a estudar sobre qualquer assunto que seja, pode ser na cozinha. Você não sabe cozinhar muito bem, aprende uma receita e fala, já sei tudo. Aí você fala, tá bom, deixa eu estudar aqui cogumelo. Aí você abre aquela portinha e você fala, caramba, eu não sei nem de cogumelo, quanto mais saber de todas as receitas. Talvez isso que você falou sobre quem não sabe dar muito palpite seja justamente essa falta do costume de você buscar conhecimento, né? Porque as pessoas que eu conheço, que são mais sábias, são as mais humildes também. Exato, porque são as pessoas que admitem a possibilidade de estarem errados. De certo, só a morte e Deus. Então, assim, de resto, eu estou sempre aberto à opinião contrária, porque eu posso estar errado. Voltando aqui para ajudar as pessoas na comunicação, você falou no começo, e eu sinto também, que um dos maiores medos ou incômodos é falar em público e dar branco, por exemplo. Primeiro de falar em público, né? Tá diante de muita gente. Depois de dar branco. Quais seriam as técnicas para melhorar isso? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que existe o cérebro primitivo e o racional? Pronto. O grande truque para você perder o medo de falar em público é você acostumar o cérebro primitivo à atividade de falar em público.
Nós temos uma coisa chamada reação automática de luta ou fuga. Quando a gente se depara com algo desconhecido, o nosso cérebro quer nos proteger, ele fala, não vai lá, você vai morrer, porque ele não sabe que é uma coisa de boa. Ele acha que falar em público é como enfrentar um tigre, que você pode morrer no processo. Como que você perde esse medo falando em público? Ah, Giovanni, não acredito. Quer dizer que para melhorar meu oratório eu tenho que falar? Eu dizer o contrário seria a mesma coisa de eu dizer que você vai ficar bom em natação só lendo o livro de natação sem cair na piscina. E quando você começa a se expor, e você pode fazer isso aos poucos, vamos supor que você está numa aula, você pode fazer uma pergunta. Durante alguns segundos, a atenção todo mundo tem em você. Ótima dica. Você está numa igreja, num grupo, você pode se voluntariar para fazer uma leitura. Puxe conversas com pessoas que você não conhece. Converse com o porteiro do seu prédio, com a secretária do seu trabalho. Tudo isso vai te ajudar a ativar um fenômeno chamado dessensibilização. Em outras palavras, vai ficar normal. Quanto mais você faz aquilo, a cada passo que você dá na zona de conforto vale mais que 1000 livros de autoajuda. E a cada passo que você dá fora da zona de conforto vai aumentar essa zona de conforto. Para você perder o medo de falar em público, vá se dessensibilizando. E para se dessensibilizar, tem um princípio que eu sempre ensino meus alunos. Nunca negue palco. Giovanni, mas não me chamam para palestrar para eu negar. Na verdade, nunca negue palco significa o seguinte. Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de falar em público. Novamente, você pode criar o seu palco. Por que você não está fazendo stories? Por que você não está fazendo uma live? Ah, Giovanni, não me chamou para palestrar. Faz uma live. Ah, Giovanni, mas se eu fizer uma live vai dar poucas pessoas. Olha o medo de julgamento. Olha o medo de ser visto como ridículo. Eu fiz live para 0 pessoas para poder fazer live para milhares de pessoas. O digital é uma ótima ferramenta de dessensibilização. O problema é que as pessoas estão utilizando as redes sociais do jeito errado. Você pode ser produtor de conteúdo ou consumidor de conteúdo. A galera tá lá só como consumidor. Tá lá passando horas vendo Reels e sendo influenciado pelas outras pessoas. Ou você é influenciado ou você influencia. Que tal você ir lá no digital, perder a vergonha e começar a influenciar os outros? Com certeza. E para o bem, diga-se de passagem. Para o bem, eureka, tem vários eurecas. Eu sinto que uma percepção que eu tenho é que quando você vai falar em público, eu sempre gostei de falar em público, então eu acho que eu fui treinando, né? Fiz teatro também. Que legal. Mas uma das coisas que pode ser que interfira seja o medo de responder a perguntas, talvez críticas, perguntas difíceis. Verdade. Tem uma técnica também para isso? Tem. Primeira técnica é, a gente sempre acha que o pior vai acontecer, mas na prática não é bem assim. É um medo comum de bons oradores, de oradores iniciantes. Eu vou palestrar. Ai, mas e se tiver alguém na plateia que sabe mais do que eu, fizer uma pergunta difícil que eu não sei responder? A gente fica com essas paranoias, mas na verdade, esses pensamentos negativos, eles não agregam em nada. É extremamente difícil isso acontecer. E se acontecer, eu vou ensinar para você como que sai da situação. Primeira coisa, tem 3 P's da comunicação confiante. Preparação, paixão e personalidade. E um P muito importante que as pessoas subestimam é o da preparação. Você quer estar bem preparado para, por exemplo, uma palestra? Que tal você redigir com antecedência 10 potenciais perguntas que a plateia pode fazer e escrever as respostas? Pronto, você está mais preparado. Só estando mais preparado vai diminuir o nervosismo e aumentar a confiança. Mas, Giovanni, e se mesmo eu me preparando bastante, alguém faz uma pergunta que você vê que a pessoa quer me prejudicar? Nossa, a pessoa fez uma pergunta só para me fazer passar vergonha. Aí tem algumas saídas. E quando você aprende essa saída, você fica preparado para qualquer coisa. Saída número 1. Você pode falar assim, de 0 a 10, qual que você acha que é a relevância disso aí para todo mundo estar aqui? Já chega metendo essa. Adorei. Saída número 1. Saída número 2. Interessante. Qual que é a sua opinião? Já Ótimo. joga para a pessoa batata quente, você já vai ver que a pessoa fica... Aí a pessoa vai falar alguma coisa e meio tenso e fala, será? Vamos ver. E continua. Só nisso você já desarmou a pessoa. Adorei, porque eu tinha uma só. Eu falava, por que você quer saber isso? A minha pergunta, eu sempre era com uma pergunta, mas adorei que eu aprendi mais 2 bem complexas. Agora, vindo para um patamar um pouquinho polêmico, porque eu acho que é legal a gente aprender, mesmo com pessoas, de repente, que não são as pessoas que a gente mais admira, né? Você desvendou ou mostrou a técnica do Marçal bem no começo. Eu lembro que eu assisti seus vídeos, achei muito interessante. Então, eu gosto de aprender com todo mundo. Acho que todo mundo é válido para ensinar para a gente.
Qual foi a estratégia e onde você acha que a gente pode usar aquilo do lado bom, claro? Tá. Você está me perguntando a estratégia do Pablo Marçal para o digital ou para a oratória no geral? Para as duas. Tá. Vamos lá. O Pablo Marçal é uma pessoa que dominou o efeito ascendente da persuasão, que é aquilo que eu te disse. É uma pessoa que, se você para conversar com ela, ela tem muito repertório, ela vai saber sobre vários temas, sabe ser articulado, tem profundidade de ideias, é inteligente. Então ele consegue convencer o cérebro racional. Só que ele entendeu o jogo e ele também sabe chamar a atenção do cérebro primitivo. É por isso que ele faz doideira, conta história maluca e tal, e faz um M. E por que ele faz tudo isso? Para chamar a atenção. Inclusive, olha que interessante, o faz o M não foi nem uma super inovação. O Lula tem o faz o L, o Bolsonaro tem a arminha. O que é isso? Isso tem a ver com branding, que é ícones, símbolos que representam a sua ideia, e isso convence mais do que a razão. Giovanni, mas isso é inventado pela política? Religiões utilizam isso. A cruz é um símbolo. Então, o Marçal, na verdade, ele é muito mais inteligente que a maioria das pessoas acham. Ele, ao meu ver, hoje, é a pessoa que mais consegue aplicar os conhecimentos de comunicação, porque tem gente que sabe muito, mas ele é a pessoa que mais consegue traduzir isso na prática. Então ele é a encarnação do livro 48 Leis do Poder. O que a gente pode aprender com o Marçal aqui? Primeira coisa, e talvez essa seja a principal, não se abalar com os haters. Gente, pelo amor de Deus, o Marçal só o que ele tem é hater. Mas olha só que interessante. É impossível você ter sucesso sem ter hater. Tem muita gente que não vai para o Instagram. Ai, mas vão me criticar. Às vezes é um fulano ali e tá te impedindo toda a sua prosperidade. Jesus tinha hater. O Papa tem hater. Não existe. Se você, eu sempre peço, se você conhecer alguém que tem sucesso e não tem hater, você me fala para eu poder usar de exemplo, porque eu não achei ainda uma pessoa que tem sucesso e não tem hater, que agrada 100% das pessoas. Não existe. E a partir do momento que você percebe que não existe, isso sai um peso das suas costas, fala assim, eita, talvez realmente, como é impossível agradar todo mundo, eu não preciso agradar todo mundo. Na verdade, eu só preciso me preocupar com quem de fato gosta de mim, com quem de fato quer aprender comigo, e eu vou me dedicar para falar com elas. Marçal faz isso, mas não só ele. Lula e Bolsonaro. Os dois são odiados por metade da população. Os dois foram presidentes do Brasil. Então perceba que para você ter um sucesso muito grande, você não consegue chegar lá sem gerar polarização, sem criar inimigos no caminho. Por quê, Giovanni? Porque líderes fortes são pessoas que têm convicções. Essa pessoa é segura do que ela acredita. Ela fala, olha, eu acredito nisso aqui. E ela traça uma linha no chão. Se você acredita nisso também, você está comigo. Se você não acredita nisso, então sinto muito, mas a gente não está no mesmo lado. E essas pessoas que têm coragem de se posicionar, o que é se posicionar? Você deixar claro o que você pensa. Essas pessoas que atraem não só haters, como também lovers. Porque aquela pessoa que não tem tanta coragem assim de se posicionar como aquele cara, mas que também no fundo acredita que nem ele, aí fala, puxa, essa pessoa me representa. Resumindo, não ligue para haters. Eu já fui cancelado. Eu vivo sendo cancelado. Tem uma vez que... Olha só que interessante. Eu tenho todo o respeito do mundo, os meus colegas de profissão que também ensinam oratória, mas de vez em quando surge um que quer crescer me criticando. Eu evito fazer isso porque como eu não gosto que façam comigo, eu não faço com os outros. Trate os outros como se eu gostaria de ser bem tratado. E aí, simplesmente, eu tô de boa no Instagram, eis que uma pessoa me manda um print assim, você viu isso? Rapaz, tinha uma pessoa que tinha um post fixado, tá? Não era nem um post fixado, que era um react a um vídeo que eu fiz ensinando a técnica da caneta, gente, que é uma técnica ótimo, maravilhosa. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, demonstre-nos fazer isso na Grécia Antiga, só que com facas e pedras. Assista o filme O Grande Debate. Nossa, essa técnica é extremamente clássica. Eu faço isso sempre. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu ensinando a técnica da caneta. Aí essa pessoa, que era fono, eu tenho todo respeito por fonoaudiólogos, eu faço fono, todo mundo tem que fazer fono. Mas a pessoa tava fazendo um react, aí tinha minha imagem borrada de fundo, e aí a pessoa falava assim, você acredita nessas besteiras, gente que não sabe de nada, e não sei o quê. Eu olhei isso,
E eu só segui minha vida. Por quê? Porque é natural. É uma estratégia, isso tem a ver com 48 leis do poder. Quando a função do pequeno é atacar o grande. E a função do grande é ignorar o pequeno. Sempre que você vê alguém criticando, dando hate, essa pessoa tem menos resultado que a outra. Porque quem está na frente não vai perder tempo, muito menos ficar dando atenção para quem está abaixo. Então, assim, quando eu vejo alguém me dando hate ou me criticando, na verdade eu fico feliz. Falo, caraca, olha só, cheguei no ponto de ser relevante o suficiente para alguém gastar tempo e energia da vida dela para ficar falando mal de mim. E, poxa, agora deixa eu seguir minha vida, porque o hater, ele só tem poder se você der esse poder para ele. Exato. Tem uma boa história para isso, que é uma história que estava todo mundo lá na floresta, aí estava o tigre e o ratinho. Aí o ratinho olhou e falou, olha, tigre, bonita essa grama vermelha, né? Deu o tigre, não, a grama é verde. E começaram a brigar. É verde, não, é vermelha, é verde. Vamos levar para o leão, que é o rei da floresta. Chegaram ao leão, leão, tá acontecendo isso. O ratinho falou que é vermelha. Aí o leão olhou para a cara do tigre, é vermelha. Aí o tigre ficou uma fera, como assim, leão? Ele falou, tigre, o dia que um tigre tiver que discutir com um ratinho, querendo mostrar que o chão é vermelho, você vai estar no mesmo patamar que o ratinho, então vai para lá. E acho que é muito isso, né? Você entender que você não precisa dar satisfação. Não dê pérolas aos porcos. Inclusive, se você lutar com um porco, o porco vai ganhar de qualquer jeito, porque mesmo que você ganhe, você vai ficar todo sujo. Ótimo. Mas eu te perguntei tudo isso porque eu estava conversando recentemente com um amigo e ele falou, fico muito preocupado porque eu sinto que os grandes temas importantes, clima, problemas que os cientistas sempre falam e ninguém escuta, acontecem porque os biólogos, cientistas, médicos estão muito ocupados trabalhando e não sabem se comunicar. Então tem uma outra pessoa lá que fala tudo diferente, tudo errado, mas se comunica muito bem. Então eu queria entender isso do Marçal, porque o meu desejo é que os cientistas, biólogos, médicos, que todo mundo aprenda a se comunicar, para ao invés de ficar brigando, bravo, né? Porque hoje a gente vê muito isso. Mas tem uma pessoa que não sabe do que ela está falando. Aprende a falar então, né? E você tem um curso excelente, né? Que você tem alguns cursos Inúmeros. E você tem alguns alunos que você percebe que mudaram, que viraram a chave depois que fizeram seu curso? Isso com certeza. Tem gente que tinha medo de falar em público, não tem mais, agora palestra para milhares de pessoas. Tinha gente que tinha medo de se posicionar no digital, hoje se posiciona e cresce no digital. Tinha gente que não vendia, agora vende 10 vezes mais. Gente que não sabia fazer network, agora faz network. Então, assim, resultados são inúmeros. Mas só deixa eu ressignificar uma única coisa que você falou na sua colocação, que você disse assim, biólogos e cientistas estão muito ocupados trabalhando e às vezes não estão se posicionando. Na verdade, eu vejo que isso é uma narrativa que acaba sendo uma crença limitante e uma história altamente confortável e autoindulgente. Por que eu digo isso? Eu tenho muitos alunos que são médicos e tudo mais. Inclusive, Ótimo. eu acabei de terminar a turma 5 da minha mentoria Destrave Sua Comunicação, que é um desses cursos que eu mais ajudo as pessoas. O aluno destaque, a gente tem premiação de aluno destaque, ganha até iPhone. O aluno destaque foi um médico. Maravilhoso. E olha só que interessante, maravilhoso. eu cheguei para esse médico, fiz uma provocação para ele no meio de uma aula online e falei assim, vamos lá, você quer crescer no digital? Beleza, você se compromete a fazer no mínimo um vídeo por dia no seu Instagram daqui pro fim da mentoria? Ele me compromete. O cara tem mais de 50 anos de idade. Foi lá e fez. E cresceu no Instagram e no TikTok, que não existia. Exato, é isso que eu acho importante, que os médicos, biólogos, cientistas façam cursos de oratória. E por que eu estou citando o exemplo do médico? Porque eu já dei, por exemplo, fui contratado por grandes farmacêuticas para treinamentos de persuasão para médicos. E uma coisa que circula nesse meio, e isso, olha só, gente, eu vou ser polêmica agora. Se você é médico, você já deve ter ouvido isso. Quem estuda não tem tempo de produzir conteúdo. É parte do trabalho, né? Que eles falam assim, não, eu sou muito inteligente, então eu estou na academia, eu estou fazendo testes clínicos, eu estou lendo artigos. Logo, quem está no digital automaticamente é inferior a mim. É pessoa que tem tempo livre e que não tem compromisso com, de fato, ser inteligente. E daí eles ficam fazendo conteúdo. Não. Isso é uma desculpa que você dá. Quem é você para falar que todo mundo que está produzindo conteúdo na internet sabe menos que você? Na verdade, se você é tão incrível academicamente, provavelmente você dá aulas e palestras. O que é o digital se não uma aula para milhares e milhões de pessoas? Exato. Por que você não pega uma palestra que você dá e contrata alguém para cortar e postar na internet? Não vai nem tomar teu tempo. Então, na verdade, é você mudar a sua mentalidade,
e entender que se tem uma blogueira fitness dando dica errada de jejum ou alguma coisa assim e colocando a saúde das pessoas em risco, a culpa não é dela, a culpa é sua. Exato. Que não se posiciona, que tem conhecimento e guarda para si. Eu acho que aprender a se comunicar deveria ser uma coisa que desde a escola, algumas escolas fazem isso, colocam as crianças para falar em público. E quando uma pessoa sobe num palco para dar uma palestra, eu não entendo como que a pessoa não aprende a fazer uma coisa antes de falar, né? Eu fui há algum tempo numa palestra, num lugar lindo, não vou falar o lugar para não dar polêmica, com pessoas teoricamente muito capacitadas e eu fiquei muito agoniada porque o jantar só seria servido depois da palestra. Certo. Então a palestra durou umas 2 horas. E a pessoa não sabia falar, ela subia no palco e pensava, eu queria contar para vocês isso, não, mas acho que eu vou começar por aquele lado. Ai, meu Deus do céu. E ia me dando uma agonia. Então, assim, a gente... Não, e outra, solta aquelas pérolas, né? Que é assim, gente, hoje a gente vai bater um pequeno papo, fazer uma pequena conversinha, aí fica nervoso, aí pede... Gente, inclusive, qualquer coisa... desculpa pelo nervosismo, tá? Que eu tô um pouquinho nervoso, então se eu errar qualquer coisa, me perdoe. Aí quando vai terminar, aí fala assim, gente, então basicamente é isso. Então, aliás, me fala, qual seria o formato, se as pessoas chegarem lá, deu branco, não sabe o que falar, qual que é uma dica, assim, bem básica, sei lá, 3, 4 passos para a pessoa pensar antes de fazer uma palestra, para a gente evitar esse tipo de coisa? Então vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei dos 3 P's da comunicação confiante? Então a gente tem a preparação. Opa, você tem que preparar a tua palestra. Se você vai lá sem ter de fato se preparado, isso é um desrespeito com quem está ali te ouvindo. Poxa, quer dizer que o tempo de todo mundo combinado não tem valor para você chegar lá e falar qualquer coisa, ficar divagando e falando devaneios. Vamos se preparar. Segunda coisa, paixão. Olha que interessante. A paixão convence. Sempre que você vê alguém falando de forma muito entusiasmada, apaixonada por algo, você para ouvir. O problema é que as pessoas querem falar mortas. Ei, peraí, use a paixão a seu favor. E para você usar a paixão, você tem que falar sobre o que você tem legitimidade. Então, por exemplo, se você falar sobre cozinha ou sobre marketing e eu falar sobre oratória, você vai ver que a gente se empolga. Esse é um dos grandes segredos da oratória. E a gente tem a personalidade. A personalidade nada mais é do que você imprimir a sua autenticidade ali. Mas falando de palestras, vamos lá. Qual que é o passo a passo para você preparar uma apresentação rapidamente? Inclusive, está aqui o passo a passo para você fazer a melhor palestra do mundo em menos de 30 segundos. Quer aprender esse passo a passo? Manda ver. Seguinte, primeiro passo mais crucial. Medite sobre o tema. Tem gente que... Eita, fui chamado para palestrar? O tema é esse? Tá bom. Aí já vai na internet, como... não sei o quê. Aí começa a ler artigo e... Não. Você não pode buscar fora. A primeira coisa é você buscar dentro. Então, legal, fui chamado para palestrar sobre esse tema. Vamos lá, pega uma folha em branco de papel. O que eu sei sobre esse tema? Joga ali ideias. Que histórias eu vivi que tem a ver com esse tema? Joga ali ideias. E você vai fazendo esse brainstorm. Em dado momento, você olha para aquele papel e combina aquilo. Esse é, inclusive, um grande segredo para você não ter branco. Por que as pessoas têm branco? Porque fazem uma palestra que ela é tão externa, ou coisas que outras pessoas falaram, você não domina, que aquilo é difícil você lembrar. Agora, se você constrói organicamente, artesanalmente, uma palestra de acordo com o que você sabe, é impossível você esquecer. E aí, vamos lá. Fez esse brainstorming? Tem em mente que uma palestra tem 4 passos, um quinto que é extra, mas vamos lá. 4 passos principais. Introdução, preparo, desenvolvimento e conclusão. Se você entende a função de cada uma, você consegue fazer uma palestra extremamente bem sucedida. Qual que é a função da introdução? Chamar a atenção. Por isso que você começa de qualquer jeito. Opa, gente, aí tudo bem? Bom dia! Bom dia. Não, gente, vamos mais alto. Bom dia! Bom dia! Então, gente, não, calma aí. Por que você não começa contando uma história com um dado impactante, ou então fazendo uma técnica extremamente poderosa que se chama abertura límbica, que é você começar quebrando padrão. Eu, por exemplo, em grandes palcos, eu entro com a música de La Casa de Papel tocando, macacão vermelho, a máscara, e eu entro dançando. Eu nem sei dançar. Mas por que eu faço isso? Isso chama atenção. Opa! Automaticamente você estava pensando em sair, você não vai mais. Tem uma cara aluna
que também é uma amiga, que é a Natália Bilt. Não sei se você conhece. Sim. A Natália Bilt tem 11 milhões de seguidores. Não, um super case. Poxa, a gente faz as palestras dela e o TED dela desde 23. E ela tem uma sacada de gênio, que é, quando ela vai palestrar num palco muito bacana, não sei se você já viu uma palestra dela, que ela tira o terno e fica de pijama. Ela tem muito esse branding do pijama. Então, no começo da palestra, ela fala assim, gente, muitas vezes a gente quer se encaixar no padrão da sociedade, mas a gente tem que ser mais autêntico. E deixa eu te falar uma coisa, eu construí meu império, não foi de terno, não. Viu? Foi de pijama. Eu queria pedir licença para vocês para revelar o meu verdadeiro eu, ficar de pijama à vontade aqui com vocês. Ótimo. Começa a tocar uma música, ela tira o terno, fica com pijama rosa bem legal. A gente roteirizou isso propositadamente para chamar a atenção no início e também é o momento mais instagramável da palestra dela. Todo mundo faz stories, organicamente, sem você pedir. Então, primeira parte é você chamar atenção. Segunda parte, preparo, é vender o desenvolvimento. Em vez de você chegar dando ouro, por exemplo, na minha palestra, em vez de eu chegar falando 10 técnicas de rapport para convencer as pessoas. Número 1, não. Eu conto uma história de como eu virei sócio de uma startup milionária com uma única conversa. E eu falo assim, agora imagina, se existisse um passo a passo para você fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 30 segundos. Você gostaria de aprender isso? Então vamos lá. Quando você faz essa etapa antes, a pessoa fica ansiosa para receber o conhecimento. O terceiro passo é o desenvolvimento, que é justamente você dar o conteúdo que você prometeu no título da palestra. Então aqui que vai ser o grosso. O foco no desenvolvimento é didática, ou seja, didático. Poxa, estruture isso, numere se possível, use a regra dos 3, eu adoro, 3 coisas, 3 P's, os 3 C's da comunicação. Isso é uma estrutura muito marcante, memorável. Faça linguagem de sinalização. Agora que a gente viu o primeiro P, vamos para o segundo P. Então tudo isso tem a ver com didática. E o último passo é a conclusão, que é ser memorável. Então, em vez de você terminar de qualquer jeito, é isso, basicamente é isso, você simplesmente termina com uma história, com um agradecimento sincero, com uma frase de efeito, com uma afirmação impactante, com uma chamada para ação, com uma combinação de tudo isso. Então, lembre-se que existe uma coisa chamada regra do pico-fim. O que é a regra do pico-fim? As pessoas só se lembram de uma experiência, aquilo que foi mais marcante e o final. A gente só lembra dessas duas coisas. Se você não faz nada interessante e termina de qualquer jeito, não lembra de nada. Ou então a lembrança que vai ter vai ser negativa. Agora, se você tem um momento muito interessante, que você quebra o padrão, por exemplo, nas minhas palestras, eu chamo gente para o palco e faço um campeonato de oratória, de improviso. É um momento muito legal. Maravilhoso. Então as pessoas lembram disso, ao pico, e no final eu termino com um storytelling bem emocionante, é o fim. E aí você se torna altamente memorável. Muito bom. Você falou da técnica de rapport. O que é e como que a pessoa pode usar no seu dia a dia, na oratória? Então vamos lá, rapport nada mais é do que você se conectar com as pessoas. Lembra aquelas 10 técnicas que eu passei para ser mais carismático? Aquilo é rapport. Agora, tem 30 técnicas de rapport que eu ensino, e se você quiser eu posso dar uma colher de chá pro pessoal, que tem um curso gratuito que eu ensino isso. Ó, até o gato quer o curso. Então é o seguinte, posso falar pro pessoal? Claro. Então, você que está vendo isso aqui. Se você quer aprender 30 técnicas de como convencer as pessoas, se tornar carismático sem esforço, fazer a pessoa gostar de você em menos de 90 segundos, absolutamente de graça. Não vai pagar nada, estou te dando presente. Você vai lá no meu Instagram, é o professor da oratória. Se você coloca ELP, é o primeiro que aparece, aí lá você simplesmente coloca nas mensagens, manda no direct, fase 1, só isso. Fase 1, vai chegar para você um curso gratuito de oratória, que inclusive é melhor que muito curso pago. Me mostra qual curso pago ensina 30 técnicas de rapport, eu nunca vi. Maravilhoso. Mas no gratuito que a gente Muito tem, bom. ensina. Façam, porque a melhor coisa para o nosso mundo é que as pessoas aprendam a se comunicar, né? Nossa Senhora. Você tem algum evento que você lembre onde a comunicação, a má comunicação ferrou tudo? Tipo, alguma coisa que você lembra e fala, nossa, isso aí, se o cara soubesse se comunicar não teria acontecido isso. Nossa, simplesmente a maioria dos eventos, né? O que acontece? Desde o corporativo até situações de empreendedorismo, negócios, a verdade é que a gente não aprendeu a falar bem. E não é bem culpa nossa. A gente para pensar. O ensino tradicional é o ensino oratório. Então, a gente passa pelo ensino médio, pelo ensino básico, pelo ensino médio, pelo ensino superior e sai travado na hora de falar em público. A gente não aprende nem no ensino superior uma coisa tão básica que a gente usa todo dia como é oratório. Com o advento da tecnologia, isso está sendo uma coisa muito impactante. Você tem filho, certo? O que acontece? Hoje, as gerações mais atuais, como por exemplo a geração Alpha e a geração Z também, eles têm um problema,
que eles cresceram tão imersos na tecnologia que eles estão perdendo oportunidades de interação face a face. Então, na nossa época, não tinha internet, assim, pelo menos não do jeito que a gente tem hoje, na minha infância, o que a gente fazia? A gente ficava na rua conversando. Então, quando a gente está conversando, a gente está treinando a oratória. Só que agora o pessoal está aqui, ó, só no celular. E daí eles são muito bons de se comunicar no celular, por isso que são muito bons em digital. Só que daí, quando chega para falar com a pessoa, leva o pai para entrevista de emprego. Então, a tecnologia está contribuindo para a gente se tornar um pouquinho menos persuasivo. E tem vários outros fatores por que a gente chegou nesse patamar. Um deles é treinamentos de oratória não serem acessíveis. Para pensar. Agora a gente tem um aqui grátis já. Amém? Mas antigamente, comunicação, oratória, retórica, tudo isso sempre foi reservado a uma casta. Sempre foi reservado a uma elite. Poxa, não é interessante para governantes, para uma classe dominante, que qualquer pessoa tenha o dom da palavra, tenha o poder de persuadir as pessoas, tenha não só pensamento crítico, como capacidade de convencer outras pessoas, de refutar falácias lógicas. Opa, isso aí é perigoso. Então é interessante que a gente deixe a maioria das pessoas no escuro com relação a isso e que elas possam se espelhar nesses grandes oradores. Hoje você tem a capacidade de estudar oratória. Isso é uma revolução. O Chris Anderson, presidente do TED, no nível mundial, ele conta sobre a revolução dos vídeos. Eu amo essa noção. Olha que louco. A gente está vivendo uma época sem precedentes na história, que é o seguinte. Imagina uma pessoa que mora num lugar muito pobre, no interior de um país em desenvolvimento, subdesenvolvido, o Haiti, sei lá. E essa pessoa, ela consegue, sem sair de casa, de modo gratuito, aprender com os professores mais incríveis de Harvard e de Oxford. Por quê? Porque existem vídeos na internet. Olha que mágico. Vamos parar para pensar o potencial exponencial que isso tem de liberar talentos. Então, muitas vezes, essa pessoa que estaria bloqueada por causa da vida porque ela não tem referências, ela não sabe o que ela tem que fazer, agora ela consegue consumir conteúdo dos melhores e descobrir passo a passo que vão mudar a vida dela. Então, essa é a revolução. E esse é o convite que eu deixo para você também, de fazer parte dessa revolução, de compartilhar o conhecimento que você tem. Hoje, a minha missão, meu propósito é destravar a comunicação das pessoas. E é por isso que eu não tenho nenhum apego com o conteúdo. Meu amigo, não importa se você vai entrar no meu curso pago, no meu curso gratuito, se você só vai acompanhar meu Instagram, não importa. Mas eu tô ali para te ajudar a melhorar a sua oratória, é para isso que eu tô aqui. Foi muito interessante você falar isso, porque acho que as redes sociais, elas trazem pra gente a chance da gente mudar o nosso ciclo de amizades, né? Então, se antes você não tinha rede social, você ficava só ali com aqueles seus amigos. Isso você fala bastante também, né? Da importância das pessoas com quem a gente convive. Como que isso impacta na oratória, na capacidade da pessoa de crescer, em tudo? Com certeza. É muito mais fácil a gente mudar de ambiente do que o ambiente. Quando a gente começa a prosperar, a aumentar a nossa mentalidade, a crescer um pouquinho na vida, a primeira coisa que a gente quer fazer é salvar todo mundo que a gente conhece. Eu passei por isso. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, comecei a crescer no digital e eu comecei a ter dinheiro e seguidores, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, isso é muito fácil. É extremamente simples. É muito mais complexo você seguir o caminho tradicional de vou trabalhar décadas numa empresa para ver se eu consigo ser um diretor uma vez assim, um dia nessa empresa, ou vou me tornar pós-doutor e tudo mais. É muito mais complexo isso do que um passo a passo, muitas vezes, que você consegue a múltiplos 5 dígitos, no mínimo 10 mil reais por mês, se você comprar um curso online hoje, aplicar em 3 meses, você está com o seu resultado. Então, assim, é uma coisa tão óbvia e simples, é um conhecimento tão transformador, que eu comecei a falar, não. Eu comecei a incentivar meus familiares, meus amigos, todo mundo... E aí a gente é visto como chato. A gente é visto... nossa, fulano é chato, só fala disso, só pensa em ganhar dinheiro e tudo mais. E aí você vai perdendo um pouquinho de energia. Cara, qual que é o grande negócio do ambiente? O Robert Greene, ele falava lá nas 48 Leis do Poder de um conceito chamado osmose emocional, que nada mais é do que aquele famoso, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você anda com 5 pessoas que só ficam reclamando da vida, falando mal dos outros, é a política e o
Putin, e o Bolsonaro, e o Lula, e o Trump, e não sei o que, e só fica criando essas conspirações mundiais, você vai ver, nem exercício físico a pessoa faz, nem na vida dela ela cuida. E você anda com essas pessoas, você vai ter os mesmos sonhos, ambições, hobbies que essa pessoa. Eu, por exemplo, uma vez me perguntaram, estava lá em Coimbra, no intercâmbio, eu já estava num ambiente legal, tive uma oportunidade de sair de Natal para estar em Portugal. Lá em Coimbra, me fizeram uma pergunta. Giovanni, qual que é o seu salário dos sonhos? É o dinheiro que se você recebesse por mês, você falar assim, nossa, venci na vida, deu tudo certo, cheguei lá. Qual que é o seu salário dos sonhos? Sabe quanto que eu falei? Chuta. Sei lá, 5 mil, 10 mil. R$2.000. Meu salário dos sonhos. Eu era uma pessoa altamente bloqueada. E por que eu pensava assim? Porque eu era fruto desse meio. Eu convivia com pessoas que tinham uma ambição tão pequena que essa minha ambição também ficou pequena. Como que você melhora isso? Ampliando as suas referências, tendo novas experiências, entrando em movimento. Nossa, eu mega recomendo. Tem muita gente que fala assim, Giovanni, eu tô do zero. Me ensina a mudar de vida do absoluto zero. A dica número 1 é maratona no meu YouTube. Porque no meu YouTube eu não ensino só sobre comunicação, eu ensino sobre ganhar dinheiro, sobre venda, sobre digital, tá tudo lá. É o professor do oratório. Maratona. Maratona vai mudar de vida. Mas segunda coisa, vá para eventos. Eu amo eventos. Por quê? Teve uma época aqui em São Paulo que eu ia para 3 eventos por semana. Eventos que eu digo, quando você vê aquele evento que tem uma divulgação assim na internet, venha que durante esse dia, 2 dias, 3 dias, vão ter vários palestrantes incríveis falando desses temas aqui. Eventos sobre negócios, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, marketing. Sempre que você vê esse evento, vai. Por quê? Só você entrar em movimento, você sentar, ouvir as palestras, você vai captando, vai aos poucos entrando na sua cabeça, aos poucos. Não vai ser da noite pro dia. Vai entrando. Só que naquele ambiente você vai estar em contato com outras pessoas que estão na mesma frequência. Você vai perceber, caraca, peraí, olha o tanto de gente que está interessada em mudar de vida, que está correndo atrás, que está falando desses temas, que bacana. Aí você vai ver, eu estava, na verdade, numa bolha. Essa galera que não fala desses temas, tem gente que pensa diferente e eu me identifico muito mais com eles, porque eu quero melhorar a minha vida. E aí, aos poucos, em algum momento, as coisas vão fazer sentido. Em alguns momentos, vai dar um clique, assim, um eureka. Vai dar um eureka que você vai falar, agora eu entendi. Só que para isso você tem que estar lá, você tem que fazer a sua parte. Ótima dica. Você falou isso, eu me lembrei que você fala uma coisa que eu gosto muito, da técnica do almoço. De que as pessoas, vou deixar você contar, que se a pessoa fica melhor, fica mais suscetível quando ela está comendo, né? Inclusive, esse negócio aqui é cenográfico. Não, a gente vai comer. Porque ele está olhando para mim, eu estou olhando para ele já faz um tempo. A gente vai comer. Eu pus aqui porque eu usei a sua técnica. Quando tem uma comida, a pessoa gosta mais de você. Era só uma técnica. Inclusive, tem estudos que mostram que juízes penais, eles dão penas mais lenientes, mais leves depois do almoço, e eles são mais rigorosos antes do almoço. Imagina aí você ter o seu futuro julgado de acordo com a fome do juiz. Mas é porque a gente é muito levado por vieses e estereótipos e inconsciente mais do que a gente imagina. Teve um camarada chamado Antônio Damasio, que ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes. Você gosta desse cara? Ele escreveu o livro O Erro de Descartes e a grande tese dele foi: nós não somos máquinas de pensar que ocasionalmente sentem. Nós somos máquinas de sentir que ocasionalmente pensam. E isso é completamente verdade. E a comida entra nisso. É por isso que se você chama uma pessoa para um almoço, e inclusive paga esse almoço para a pessoa, ou cozinha para ela, e você conversa com ela naquilo ali, ela vai estar muito mais predisposta a gostar de você, a ouvir o que você tem a dizer, do que se não tivesse a comida envolvida. Isso é um viés. Por isso que eu falo, cozinhem e aprendem a se comunicar, porque assim, souber cozinhar e souber se comunicar, ganha o mundo, né? Eu conversei aqui com a Carla Tiepo, que é uma neurocientista. Certo. E que também adora o Damasio. Então a gente massa. falou bastante sobre isso. Eu gosto muito dessas técnicas. Tem uma outra técnica sua que eu acho muito interessante, que é a técnica anti-traição. Como é que funciona isso? Peraí, você vai ter que me relembrar essa, que você está mais ligado nos meus conteúdos do que eu. Que você falou que tinham formas de você se comunicar que ajudam a pessoa a não te trair ou não ser... que eu não quero entregar a sua resposta, quero que você... É que tem a fórmula da traição, que é um dos principais motivos de traições acontecerem, é o quê? O Jack Sheffer, que escreveu o livro Manual de Persuasão do FBI, ele fala da fórmula da amizade. O que é a fórmula da amizade? É um passo a passo para você aprofundar
a conexão que você tem com qualquer pessoa. Esse passo a passo tem 4 etapas. Proximidade, frequência, duração e intensidade. Então a proximidade peraí, você quer fazer networking, vender ou simplesmente estar mais próximo e influenciar essa pessoa. Mas você nunca está próximo dela? Pelo amor de Deus, a pessoa está em São Paulo, você está na China, é mais difícil você influenciar essa pessoa. Então a primeira coisa como que eu posso ficar mais próximo dela? Só que às vezes você fica próximo, só que por pouco tempo. Você fica próximo no elevador com a pessoa, simplesmente por 1 minuto. Aí é difícil influenciar. Então como que eu posso ficar próximo daquela pessoa por mais tempo? Só que às vezes você até fica próximo em altas durações, só que com uma baixa frequência, uma vez por ano na confraternização na empresa. Aí é difícil você influenciar. Como que eu posso ficar mais próximo, com maior duração de tempo e com mais frequência para influenciar aquela pessoa? E tem um quarto passo, que às vezes você fica próximo frequentemente, com muita duração, como por exemplo, um colega de trabalho que você tem na sua empresa, só que você não tem trocas intensas, não tem intensidade, ou seja, vocês não falam sobre temas importantes para cada um, é só bom dia, boa tarde, boa noite. Então você não tem trocas relevantes e significativas, diminui essa conexão. E a grande sacada do Jack Sheffer foi, você quer melhorar qualquer relacionamento seu, seja amoroso, profissional, olhe em termos de proximidade, frequência, duração e intensidade. Qual dessas engrenagens você tem que ajustar? E aí ele levanta um alerta. É por isso que acontece, por exemplo, traições no trabalho. Por que no trabalho acontece tanta traição? Porque pelo fato das pessoas estarem próximas, frequentemente, com a duração, isso vai gerando uma mudança química no cérebro que vai gerando essa atração. Outra coisa que tem a ver com traição é a lei da falsa atribuição, que é o seguinte: nós, seres humanos, tendemos a atribuir a causa do que a gente está sentindo ao que está mais próximo, muitas vezes em detrimento da real causa. Então imagina o seguinte, tem inclusive uma técnica de rapport que deriva disso, que se chama elogio de terceiro. Então se eu chego para você e falo, Gi, nossa, estava conversando com um grande empresário, viu? Um cara bilionário. Ele falou assim, nossa, esse podcast da Gi é muito diferenciado. Eu quero patrocinar esse negócio, porque é muito bom. Você vai adorar esse elogio e você vai gostar mais de mim do que do bilionário. Sim. Eu só fui portador de boas notícias. Por quê? Porque a lei da atribuição é equivocada, você atribuiu a mim. Então, elogio terceiro é uma técnica de rapport. O que acontece quando você está na academia? Por que a academia também é um lugar que pode acontecer traição? Polêmico, hein? Vai viralizar no meio maromba esse corte. Por que gente que treina na academia trai? Brincadeira, não estou generalizando, mas por que acontece às vezes traição ali na academia? Porque quando a gente treina, a gente libera endorfina. A gente se sente muito bem. E aí, a gente atribui esse bem-estar, muitas vezes não ao exercício físico, mas àquela pessoa que está perto da gente. Então, o nosso cérebro vai relacionando, essa pessoa me faz sentir bem, eu gosto dessa pessoa, vucu, entendeu? Faz todo sentido. Sabe que você falando me lembrou de um estudo que tem, eu não me lembro o nome do cientista, chama 35 Questions to Love, que alguns cientistas, era uma mulher, ela estava tentando entender como que acontecia o amor, como é que uma pessoa se apaixonava pela outra. E aí eles desconfiavam que era porque elas tinham muita conexão, conheciam muito sobre a vida da outra. E criaram essas 35 perguntas íntimas. Então eles colocaram vários, acho que 100, era bastante gente, 200 pessoas, para fazer um teste. Colocou um na frente do outro e tinham que ler e responder as perguntas. E no final disso, várias se apaixonaram. Pessoas que nunca tinham encontrado na vida, porque elas falaram coisas íntimas delas, né? Sim. Então isso bate bem com o que você falou. E o oposto também, né? Porque se você vai falar uma fofoca, olha, eu vi teu marido ali com uma outra mulher. Vão pegar bode de você e não do marido. Exatamente. Então, ótimo, não fazer fofocas, a não ser quando seja... É igual a antiga persa. Por que o mensageiro persa ele sofria tanto? Porque ele vinha... A vida dele dependia da notícia. Ele chegava lá e falava... então, a gente perdeu a guerra. Droga, cortava a cabeça do cara. Em todo filme tem isso, né? Você fala, caramba, coitado do mensageiro. Quem vai querer ser mensageiro? Você fala também bastante sobre formas de comunicação que não sejam só você falando. Visual, estética, física. Como que funciona isso? Vamos lá. A comunicação ela é tanto verbal como não verbal. A nossa influência, a nossa persuasão, ela nasce antes mesmo da gente abrir a boca. Tem uma pesquisa famosa da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, de um pesquisador chamado Albert Mehrabian, que ele falava assim, 55% da eficácia da nossa comunicação é expressão corporal, 38% é tom de voz e 7% é conteúdo. As palavras que saem da nossa boca. Aí você deve estar perguntando, Giovanni, quer dizer que tanto faz o que eu falar, basta falar bonito que eu vou convencer? Calma, não é bem assim.
tenta explicar esse estudo que eu acabei de falar só com gestos. Não dá. Então a palavra é sim importante, o conteúdo é importante. A questão é, imagina que eu chego para você, Gi, e eu falo assim, nossa, estou muito feliz de estar aqui. O conteúdo que saiu da minha boca é, estou muito feliz de estar aqui. Mas o meu corpo e a minha voz estão em dissonância. E você se convence muito mais pelo jeito que eu falei do que pelo que eu falei, correto? Então, essa é a importância da comunicação. E tem gente que não entende a importância disso. Acha que só o fato de você ter uma boa mensagem é o suficiente. Não é. Não basta. Nossa senhora, isso é uma coisa que eu entendi na minha vida. Veja bem, eu passei 4 anos da minha vida ganhando R$1.000 por mês como estagiário. E quando eu me formei em Direito, o escritório de advocacia que eu estagiava colocou a mão no meu ombro e falou, Giovanni, agora você não é mais estagiário, você é advogado e você merece receber de modo condizente com a sua profissão. Aí eu recebi um aumento. Comecei a ganhar R$1.500. Quase no teu limite do teu sonho 2000. Oh, mais um pouquinho. Chegava lá. E a questão é, peraí, eu me preparei tanto, cara. Eu me formei numa federal no curso de Direito como melhor aluno da turma. Eu ganhei uma medalha de uma federal, não é fácil. Eu tive intercâmbio na Europa, eu já era bicampeão brasileiro de oratória. Eu, poxa, me dediquei muito no meio acadêmico porque eu ouvia pessoas falando, se você estudar muito, você vai chegar lá e vai vencer na vida. E quando eu me deparei com a realidade do mercado de trabalho, eu percebi que isso é mentira. Eu percebi que, na verdade, de nada adianta você ser o melhor, você ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor currículo, se você não souber convencer os outros de que você é o melhor. E se você continuar não priorizando a sua comunicação, você vai continuar sendo preterido, escanteado e perder espaço para pessoas que sabem menos que você, estudaram menos que você, têm um produto, serviço, empresa pior e conseguem ganhar muito mais dinheiro que você sabe que é verdade. Por quê? Simplesmente porque eles conseguem convencer. E a parte física, estética, você já falou tudo como o professor, mas a forma com que a pessoa se veste, se mostra, também impacta bastante? Com certeza. Inclusive a minha noiva, a Micarla, ela se formou em consultoria de imagem também, só de tanta importância que a gente dá para isso. Ela é minha sócia na nossa empresa de oratória. O que acontece? Imagina que tem 2 tipos de pessoas. Você quer chamar um palestrante para ter no seu evento. Pessoa número 1 tá com uma roupa amassada, rasgada, larga demais, desbotada, cabelo desgrenhado, barba desgrenhada, mal cheirosa, dente sujo, Nossa, mau hálito. Quero ver essa pessoa. Já tá bom, tá bom. Chega, né? Chega. Segunda pessoa está vestida de forma impecável. Não estou falando nem em marcas de luxo, mas roupas que respeitem sua proporção corporal, seu estilo pessoal, altamente alinhada, roupa bem passada, uma imagem pessoal congruente, com o cabelo penteado, se for mulher, bem maquiada, se for homem, com uma barba bem feita, bom hálito, cheiroso. Vamos lá, temos essas 2 pessoas. E para completar, essa primeira pessoa aqui, ela está acima do peso e a que está bem vestida está no shape. Diga rápido, responda rápido. Quem que você está mais predisposto a chamar para o seu evento? Sim, é mais predisposto. Então, assim, é óbvio, a gente se comporta assim normalmente. A galera que fala, ai não, imagem pessoal não importa tanto assim, é hipócrita, porque você penteia o cabelo antes de casa, você passa perfume, você toma banho, você sabe que isso influencia. Então, se isso influencia, que tal a gente entender ainda mais sobre isso? Que tal a gente pensar, não, peraí, mas que roupas eu posso utilizar para aumentar meu grau de convencimento, para aumentar a minha autoridade? Por que você acha que todo golpista se veste bem? Exato. Todo golpista se veste bem, porque isso convence. É claro que não é só isso, mas faz todo o sentido. Você fala muito do Harvey, né? Que eu adoro. O Harvey, para mim, é um exemplo de quem se veste bem, se comunica bem. Aliás, tem algumas coisas que a gente pode olhar no Harvey para a gente se inspirar, porque eu acho aquele cara, gente, muito bom de papo. Com certeza. Nossa, o Harvey, eu postei no meu YouTube um vídeo analisando a oratória do Harvey Specter. Coisas que eu adoro na comunicação dele, você não sabe, assista a primeira temporada de Suits, lá na Netflix. Gente, vai mudar a tua vida, assim, porque é muito bom. Tem muitos ensinamentos ali. Muitos. Então, vamos lá. Harvey Specter, que é quase o James Bond da advocacia, né? Um cara muito desenvolto. O que ele faz muito bem? Primeira coisa, a gente já falou de imagem pessoal, então não vou nem chover no molhado, mas
em dada cena do Suits, ele vai lá e pede pro Mike Ross, que é o discípulo dele, gastar mais dinheiro com os ternos, porque os clientes respondem a isso. Mas além disso, ele tem uma postura confiante. Então, opa, peraí, ele não vai andar por aí cabisbaixo, arqueado, olhando para baixo, falando, hesitando. Não. Ele entra na sala, a gente até para, né? Ele tem postura, ele sabe impor respeito. Então, isso é uma coisa que você também pode treinar. Outra coisa que, para mim, é incrível do Harvey Specter é que ele é muito bom de negociação. E negociação, existe o método Harvard de negociar, que existe um princípio que é melhore o seu BATNA. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. BATNA é um acrônimo para Best Alternative to a Negotiated Agreement, que é basicamente a sua situação sem um acordo. Então, olha que interessante. Você está negociando com alguém, uma empresa, com um fornecedor ou com um cliente. Quem mais precisa daquele contrato será obrigado a fazer mais concessões. Sim. Porque nossa, eu preciso muito. Se eu não fechar esse contrato, minha empresa quebra. Então, eu vou ter que cobrar mais barato, eu vou ter que abrir mais concessões. A pessoa que tiver melhor sem o contrato, não, eu não preciso do contrato, porque se o contrato não acontecer, eu tô de boa. Essa pessoa não terá que fazer tantas concessões. Então, se você percebe, uma grande técnica de negociação do Harvey ele tá sempre buscando, eu tô tentando fazer induzir a parte contrária a entrar num acordo que seja favorável para mim. Mas para isso, eu estou movendo situações externas para que a minha situação, mesmo que não tiver acordo, seja muito boa e a situação do outro sem acordo seja muito ruim. Porque daí ele consegue ter uma posição mais favorável para negociar. Então, essa sacada é de gênio e isso é bem avançado. Adorei isso. Você lembra de muitas coisas, já falou aqui 1 milhão de livros, de referências. Como que você tem alguma dica para memorizar melhor o que a gente estuda? Com certeza, e o tema da memória é muito caro para mim, porque memória gera credibilidade. Imagina que tem um advogado, ele está perante um juiz. E aí, o advogado da parte contrária, assim, excelência, discordo, isso aí está errado, de acordo com a lei e tal. E aí, você que é um advogado, você está lá, você sabe que a outra parte está errada, você sabe disso. Mas você não sabe precisamente de cabeça falar por quê. Você fala assim, não, peraí, tá errado isso aí. Tem uma lei, eu não tô lembrando o nome agora, mas calma que eu vou achar aqui. Cadê? Putz, peraí, pega aí o Vademecum. Não, calma aí que eu vou achar. Tem uma lei, tem um artigo, quer ver? Tem um negócio que fala sobre isso. Acabou. Qual que é a sua credibilidade? Agora, quando você olha no olho e fala, não, de acordo com o artigo tal, a lei tal, que fala exatamente isso, em seu inciso, prevê exatamente essa hipótese que você falou, quando fala disso, que em tal ano foi legislada essa lei e nesse ano estava acontecendo isso, então o espírito do legislador a fazer essa lei foi essa. Perceba que quanto mais você conseguir falar de cabeça, mais você vai aumentar a sua autoridade. A pessoa vai falar, caraca, essa pessoa manja mesmo, essa pessoa é um especialista. E isso aumenta o grau de persuasão. Então, se você quer ser mais persuasivo, é muito interessante você melhorar a sua memória. Mas vamos lá, como é que eu vou melhorar minha memória? Não tem como, é impossível. Brincadeira, vamos lá. Primeira coisa, muito simples. Treine o seu cérebro. O cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Se você não treinar, ele atrofia. Então, olha só que interessante esse exercício que você pode colocar no seu dia a dia. Você vai fazer um cálculo, uma pequena conta, em vez de você ir direto para o celular, tenta fazer de cabeça. Muito e depois você confere. Poxa, você vai no mercado, você tem que comprar 5 coisas. Experimente, ao invés de fazer uma lista, memorizar essas 5 coisas. Você vai falar assim, cara, são 5 coisas, vamos lá. Faço a lista e escondo. É açúcar, é sal. Se esforça. Você vai colocar o seu cérebro nessa situação de ter que lembrar. Isso vai deixar você cada vez mais afiado. E quanto mais afiado você tiver, mais persuasivo você vai ser. E leitura, né? Porque eu sinto que hoje em dia, eu percebo como o meu cérebro mudou. Antigamente eu lia 2, 3, às vezes 7 livros por mês. Hoje em dia, eu acho que eu leio um livro a cada 7 2. livros por mês, parabéns. Eu já li muito. Eu já fui da fase de literatura. Eu quero saber indicação de livro sua. Você que é uma leitora assídua e ávida. 3 livros para mudar a vida de alguém. Me conta.
Então, aqui os livros que eu mais gosto, diferente dos vários que eu quero ouvir o seu, são muito mais de literatura, como Gabriel Garcia Marques. Ah, mas eu adoro também. Para mim muda muito a Por minha exemplo, vida. O Alquimista, O do Paulo Alquimista, Coelho. do Paulo Coelho. Excelente. Eu tinha 16 anos, acho que foi um dos primeiros livros que eu li, O Alquimista. Eu acho que era até mais nova, esses livros. Mas acho que os que mudaram para mim, o primeiro livro que eu fiquei assim fascinada foi 80 dias, Volta ao Mundo em 80 Não dias. acredito. Amo, do Júlio Verne. Amo esse livro. Que legal. Esse foi um dos que mais me impactou. Inclusive, ele ensina muito sobre comunicação. A gente Então, pode falar é que daqui a isso, pouco. é que eu acho que a gente... Eu mudo muito nos livros que não são feitos para ensinar a mudar. Gabriel Garcia Marques, aprendi muito sobre comunicação. Qual outro? Milton Ratum, não sei se você já leu, brasileiro, que fala bastante sobre... Tem um livro dele maravilhoso, Dois Irmãos, que é incrível. Tem Cinzas do Norte, que é a história de um artista. Enfim, eu tenho milhares que eu legal. adoro. Mas eu quero aproveitar para perguntar para você dicas. Eu sempre pergunto por aqui duas dicas, 2 livros, Vou primeiro para os 2 livros. Vamos lá, 2 livros, não necessariamente sobre a sua área. Pode ser, porque acho que é importante, mas 2 livros que você acha que te deram eurecas. Tá. Eu posso falar 2 de Pode ser desenvolvimento 10, tá? pessoal e 2 de literatura? Melhor ainda. Então, vamos lá. De desenvolvimento pessoal, nossa, só 2. Se você ler esses 2 aqui, acabou, sua vida vai mudar completamente. São, basicamente a literatura de desenvolvimento pessoal mais obrigatória do mundo. Uhum. Em primeiro lugar, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Já leu esse? Não. Nossa, você vai amar. Vou ler. É fino. T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Acabou. Leia ele. Maravilhoso para expandir a tua mentalidade. Qual que é a tese do livro? O T. Harv Eker passou muito tempo estudando ricos. Ele percebeu que os ricos prósperos eles têm uma mentalidade diferente do pobre. E aí, a pessoa que é pobre, não falando só de dinheiro, mas de mentalidade, ele percebeu que tinha 17 pontos em que o rico pensava de um jeito e o pobre de outro. Então, por exemplo, o rico ele foca na solução, o pobre foca no problema. E ele identifica 17 desses pontos. E você começa a identificar em você. Você fala, caraca, o meu problema é esse, só que eu tô pensando assim, tem que pensar assado. Incrível. Leia esse livro. E o segundo, já falamos aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Caramba, é o maior livro de rapport, de comunicação já feito na história. Uhum. Então, se você ler esses 2 e aplica os preceitos desse livro, acabou. Falando agora de 2 livros de literatura, o primeiro que eu vou recomendar é aquele que a gente comentou, O Alquimista, do Paulo Coelho. Nossa, eu sou apaixonado por esse livro. É um livro que você lê em uma tarde, é bem de boa. E tem tantos ensinamentos poderosos ali. A noção de lenda pessoal, sobre você buscar esse seu propósito, sobre você não desistir nas adversidades, sobre você confiar, identificar os sinais do universo, ouvir a sua intuição, ouvir o seu coração. Caramba, é tanta riqueza. Não é à toa que o Paulo Coelho virou o autor brasileiro mais lido do mundo. Eu tenho uma edição que, na orelha do livro, depoimentos dos caras que leram o livro, Will Smith, Russell Crowe, que é o gladiador. Aí o Russell Crowe simplesmente falando assim, não, quando eu conheço alguém que está perdido na vida, eu recomendo 2 livros. Siddhartha e O Alquimista do Paulo Coelho. Siddhartha é maravilhoso. Olha a moral do cara. Então, assim, O Alquimista do Paulo Coelho é maravilhoso. O segundo livro, deixa eu selecionar. Já sei. Nossa. Esse é o meu livro de não ficção preferido. Ou melhor dizendo, de ficção, né? De não ser de desenvolvimento pessoal preferido. De todos. Não chama preferido. Não, calma. Esse é o meu preferido. Uhum. O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Maravilhoso. Nossa. Já leu? Desse tamanho, Que delícia mas vale de cada livro. página. Nossa, inclusive, diz a lenda que o Humberto Eco foi o pai da semiótica. Então, o cara entendia muito de símbolos. E aí ele resolveu fazer um thriller que se passa num mosteiro da Idade Média. Nossa, é uma coisa emocionante. em meio a debates importantes da igreja. Cara, loucura. Esse livro é maravilhoso. E aí, de repente, diz a lenda que o Humberto Eco mandou lá para a editora esse livro. A editora devolveu para ele falando, Humberto, bacana, tá? Esse é seu livro aqui. Mas essas 100 primeiras páginas estão meio cansativas, sabe? Pô, o cara passa 20 páginas descrevendo um quadro. O personagem está andando assim, ele vê um quadro. E eu notei que esse quadro... Ele passa 20 páginas falando do quadro, dos símbolos do quadro. Ele falou, dá uma resumida nessas 20 páginas que ninguém aguenta. Aí ele falou, nossa, eu me espelho muito nisso aí. Viu? Ele falou assim, olha, não vou mudar não. Porque essas 100 primeiras páginas é como se fosse um teste. A pessoa que não consegue passar por essas 100 primeiras páginas, ela não está preparada
para degustar de verdade o que esse livro tem a oferecer. Então, eu não vou mudar nada. Então, hoje em dia, eu sou meio assim, sabe? As coisas que eu faço é tipo um teste. Você faz se você quiser. Maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro também. Por falar em quadro, eu lembrei de Oscar Wilde, que é um dos que eu mais adoro. Agora, 2 filmes. 2 filmes, vamos lá. Vou recomendar um que eu assisti recentemente, que ele é maravilhoso sobre comunicação. Se chama O Grande Debate. Já ouviu falar desse? Não. The Great Debaters, em inglês. E por que eu gosto tanto desse filme? Porque ele tem a ver com debate competitivo. Uhum. Ele mostra a história de uma escola só para negros, lá nos Estados Unidos, que eles começam a estudar argumentação, começam a estudar oratória, eles começam a ganhar de escolas de brancos, até que eles são desafiados por ninguém menos que Harvard, que são os campeões mundiais há anos, e eles vão lá e ganham de Harvard. Muito bom. Então é muito interessante porque você vê os treinos deles, eles treinam argumentação, eles treinam oratória, é muito, muito legal. Então você vai assistir O Grande Debate. E um outro filme, vou passar aqui, esse aqui é um dos meus preferidos, se chama Advogado do Diabo. Maravilhoso. Principalmente o finalzinho, né? Keanu Reeves e Al Pacino juntos. Al Pacino sensacional. E, poxa, eu me espelho muito naquele filme, acho muito interessante. Conta a história de um advogado que ele é talentoso, ele é persuasivo, só que em dado momento ele começa a não ter princípios no sentido de ele usa o talento dele quase que pro mal, né? Ele defende bandido e tudo mais, e eis que em dado momento ele tem essa consciência, ele fala, não, peraí, eu não vou vender a alma pro diabo, entre aspas. Então, Advogado do Diabo é bem legal sobre persuasão. Tem algumas cenas de júri, de convencimento no tribunal, que você aprende muito. Vai para essa indicação mais um. Claro, por mim pode indicar vários. Nossa, tem um filme que esse eu vou recomendar porque poucas pessoas viram. 12 Homens e uma Sentença. Nossa, é incrível. Você já assistiu? Já assisti. Cara, eu tô achando você uma pessoa muito culta, viu? Parabéns, porque nem todo mundo viu. Esses eram os preferidos do meu pai, ainda do meu pai e da minha mãe. Eles adoravam. Nossa, Henry Fonda. É bem antigo, né? Preto e branco. Então você vai dar uma chance, tá? É. Olha só. O filme é tão incrível. Ele se passa em um lugar só, naquela sala. Ele te prende. Só se passa em uma sala. Você tem um cenário, o filme inteiro. E a história é sobre 12 jurados que vão decidir o futuro de um jovem, se ele vai ser preso ou não. 11 já fizeram a cabeça que querem condenar, mas um tá com uma pulga atrás da orelha. Ele fala assim, olha, eu não me sinto confortável condenando sem ter absoluta certeza. Vamos conversar sobre. E aos poucos, é uma aula de argumentação. Uma aula. Ele vai aos poucos trazendo as pessoas para pensar com ele, mas ele não começa atacando. Vocês não sabem... Não. Ele vai plantando a sementinha. Nossa. É muito bom. 12 Homens, uma Sentença. Assista esse filme. Maravilhoso. Tem mais algum? Tem vários, né? A gente podia falar de Prenda-me se for capaz. Muito bom. Leonardo DiCaprio. Do Leonardo DiCaprio, que é maravilhoso sobre persuasão. Como a linguagem corporal afeta como as pessoas te pensam. Ele se passa por agente da FBI, por piloto, por professor. Segurança também, né? Porque ele se convence tanto de que ele pode fazer aquilo, que como que alguém vai ter coragem de refutar o que ele está falando, né? Exatamente. É muito bom. Então, Prenda-me se for capaz. Também do DiCaprio, Lobo de Wall Street. Aquela famosa frase, me venda essa caneta. Mas você vê muita coisa, como ele convencia as pessoas a comprar as ações. Muito bom. Perfume de Mulher. Lindo, Al Pacino. Do Al Pacino. Nossa, no final, o discurso que o Al Pacino dá, que ele dá um discurso tão eloquente que ele consegue convencer todo mundo ali presente. Então, muito poderoso. O Poderoso Chefão. Poxa, Poderoso Chefão, meu Deus, 1, 2 e 3. Mas vai lá ver o 1. Como que o Poderoso Chefão se porta? Como que ele negocia? Como que ele impõe respeito? Nossa, o Poderoso Chefão também é uma aula. Assim, tem muitos filmes. Maravilhoso. E agora, para encerrar, eu queria 2 restaurantes. Se você não tiver de cabeça, podem ser 2 pratos, seus pratos preferidos. Eu tenho de cabeça. Comida é o que move a gente aqui. Vou falar um de São Paulo e um do Rio. Perfeito. Que eu frequento constantemente. Um aqui de São Paulo é o Varanda. Então, Varanda, do Silvio, a gente conhece ele, o filho dele, tem o Varanda Dinner também, que é uma proposta diferente, que é só jantar, um negócio que tem... Nossa, eu fui lá no Varanda Dinner, olha que interessante. Sabe aquele menu com vários tempos, aquela coisa bem sofisticada? Exato. Olha o storytelling deles, eles começaram fazendo uma coisa bem exótica, não, porque tem o sushi, tem essa parte do Japão, e tem um negócio... Mas ninguém sabia nada, ninguém entende os ingredientes, e era uma coisa muito esotérica ali, uma coisa muito distante. Eles falaram, e se a gente fizesse um menu de degustação desse, mas com a cara do Brasil, o DNA do Varanda? Então você tem um menu de degustação
com carnes brasileiras, só que preparadas de formas diferentes. Incrível. Então, assim, o Varanda, nossa, adoro, vivo lá. Inclusive, a vibe lá é muito legal, porque você tá de boa. Você tá aqui comendo. Chega o garçom, não é nem o que você pediu, chega com um prato assim, você quer mais disso aqui, ó? Pega mais. A Micarla comemorou o aniversário dela lá. Que A gente bacana. fechou ali uma parte do Varanda para comemorar o aniversário dela. Tão legal. A gente gosta muito. E lá no Rio tem um restaurante que ele é muito barato. Assim, não é um restaurante de luxo, um restaurante de estrela Michelin. É um restaurante que o custo-benefício é incrível. Se chama Joaquina. Não sei se você já viu. Conheço. Próxima Onde vez é? que você for no Rio, tem ali na Avenida Atlântica, Copacabana, né? E tem outro, que eu acho que é Leme, alguma coisa assim. Mas, basicamente, lá no Rio, vá no Joaquina. Que comida. Todo prato é delicioso, extremamente em conta, mas você vê que é feito com carinho, sabe? É diferenciado. E se eu puder recomendar mais um no Rio, Pode? também é maravilhoso. Aprazível. Claro, é do Pedrinho, meu amigo meu. Eu não conheço Da o mãe dono. dele, mas Eu não maravilhoso. conheço, mas falam que o Will Smith comeu lá, né, quando veio pro E a Brasil. vista é sensacional em Santa Teresa. A vista, a comida, o ambiente. Caipirinha. Então, assim, eu sempre que vou no Rio, eu coloco na minha agenda. Eu vou no Joaquina e eu vou na Aprazível. Eu não quero nem saber. Adorei. Bom, agora podemos finalmente comer, pra gente encerrar. Opa! Não, calma, ainda tem uma coisa. Onde que as pessoas te encontram? Eu sou meio low profile, não dá pra encontrar. Brincadeira. Vamos lá. Se você achou legal isso e quer continuar na sua trajetória de estudar comunicação, oratória, carisma, persuasão, seja para vendas, networking, palestras, digital, relacionamentos, vai lá no Instagram, é o Professor Oratória. Maratona meu YouTube, é o Professor Oratória. Tem o ouro lá, tá? Finge que é um curso pago e assiste anotando, que você vai ver a diferença na sua vida. Vai lá no meu YouTube e se você quiser prosseguir nas minhas mentorias, cursos, até mesmo contratar um treinamento em company de persuasão, de vendas, de comunicação para sua empresa, a gente faz também. Perfeito. Agora sim podemos comer. Tem uma torta de figo, depois tem receitinha de torta lá no Instagram. Que legal. E vamos... Adorei, viu? Muito obrigada. Aprendi várias coisas. E, inclusive, deixa eu fazer um elogio sincero específico aqui, que é uma técnica de rapport, mas perceba que tem que ser sincero. Você foi uma entrevistadora muito boa, viu? Obrigada. Eu fui em mais de 50 podcasts. Muito obrigada. E você conseguiu trazer boas perguntas, conduzir bem, me deixar à vontade. A proposta do podcast é autêntica, é diferenciada. A produção, que vocês não veem aqui, gente, mas é produção assim de cinema, que está aqui, é lindo, maravilhoso. Então, assim, parabéns, Muito vida obrigada. longa ao Eureka. Eu tenho certeza que esse projeto vai prosperar muito. Não, espero. Muito obrigada. E espero que você volte. Opa, obrigado. Temos muita coisa ainda para conversar, porque a gente tem um tempo meio que limitado, mas eu queria continuar aqui. Mas teremos outras oportunidades. Obrigada, Giovanni.